Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do Multimobers. Eu sou o Tony, quem tá comigo aqui hoje é o Beto. Olá, gente. Antes da gente começar o bate-papo, não esquece de seguir o canal do Multimobers, porque toda semana a gente está conversando aqui com pessoas de sucesso, pessoas que já alcançaram resultados extraordinários e pessoas que estão construindo um sucesso lindo, maravilhoso, estão no caminho certo e eu tenho certeza que pode te ajudar na tua trajetória. Eu vou deixar aqui também o QR Code do Multimobers nas redes sociais e também do Sweet Studios, que é onde a gente está gravando o episódio e hoje excepcionalmente, é um episódio gravado, porque tem Grenal. Hoje é dia de Grenal. O nosso convidado gosta de futebol, então a gente não poderia atrapalhar o jogo dele, apesar de eu torcer contra ele, que ele vá para casa chorando hoje com o resultado do Grenal. Acho que ele veio para dar sorte. É isso aí. E o nosso convidado de hoje, segundo campeão mundial que senta aqui nessa mesa, Beto. Não, a gente vai ter que reforçar aquele lado ali, né? Pesado demais. Tá ficando complicado. O nosso convidado de hoje, ele é campeão mundial de atletismo. E assim, ó, Beto, orgulho, porque ele é daqui. Não, ele nosso, é gaúcho. Nosso. Gaúcho brasileiro, campeão mundial, levando o nosso estado para os pódios do mundo inteiro, sul-americano, Brasil, Japão, Marrocos, levantando ouro, levantando medalhas no mundo todo, e é uma honra te receber aqui. O Alisson, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço aí, fico muito feliz pelo convite. Tenho a certeza que vai ser um momento muito especial, tanto para mim e acredito que para vocês também. Maravilha. Cara, primeiramente, muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite. É um privilégio pra gente estar aqui batendo papo contigo, ouvir um pouco da tua história, enfim, da tua trajetória. Cara, e começar te perguntando, pedindo pra tu me contar um pouquinho da tua história antes de ser atleta e o Alisson atleta. Pô, isso é muito legal de falar, assim, até porque o meu nome já começa que ele é bem diferente, né? W-A-L-L-I-S-O-N, o Alisson. E quem é o Alisson antes do esporte? Muito difícil falar isso pra mim, porque desde criança eu sempre fui um apaixonado por esportes, então eu não consigo ter memórias da minha infância sem ser jogando futebol, brincando na rua. Então, eu sou nascido em São Luís Gonzaga, que é o interior aqui do Rio Grande do Sul, mas eu cresci em Eldorado do Sul, que é uma cidade vizinha aqui de Porto Alegre, aonde eu tenho as melhores memórias desde criança, adolescente, e que a maioria dessas memórias elas têm uma relação muito grande com o esporte. Desde criança sempre tive o sonho de ser um atleta profissional. Sempre quando tinha aquela coisa na escola de, pô, o que que tu vai ser? Vai ser médico, você isso, você aquilo, eu sempre sonhei em ser um atleta, ser um jogador de futebol, mas tudo relacionado a esportes, assim. Desde criança, minha mãe também sempre me colocou em projetos sociais para que eu fizesse esporte, não ficasse na rua, porque em Eldorado do Sul tinha muito essa questão, assim, de drogadição, questão de crime e tudo mais. Então, o esporte, eu acredito que ele já salvou a minha vida lá atrás, me mostrando um caminho totalmente diferente, me ensinando questão de disciplina, questão de bons modos, e posteriormente isso começou a se tornar algo que eu quisesse levar para mais tempo na minha vida, né? Crescer e me desenvolver como pessoa através do esporte, assim. E aí, o sonho inicial, como todo brasileiro, era ser jogador de futebol. Exatamente, eu comecei muito cedo nas categorias de base, com 11 anos de idade, então eu jogava futebol na escola e um professor me levou para fazer teste num clube do São José, aqui em Porto Alegre. Eu joguei 4 anos nesse clube, depois joguei em outros clubes, e aí quando eu comecei a ter uns 17, 18 anos, eu vi que eu não ia conseguir realizar meu sonho dentro do futebol e que eu iria ter que começar a tomar responsabilidades na minha vida, como trabalhar, ajudar minha família em casa e tudo mais. E eu acabei abandonando o meu sonho de ser um jogador de futebol e comecei a entrar no mercado de trabalho, sabe? E aí, quando eu entro no mercado de trabalho, eu tomei um choque muito grande, porque na minha cabeça eu sempre construí algo pensando que eu iria ser um atleta profissional. Então, eu não fiz um Senai, eu não tinha um curso superior, algo do tipo. Então, eu tive que começar a trabalhar em serviços mais braçais, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar em fruteiras, comecei a trabalhar em açougue, comecei a trabalhar em serviço onde eu não precisasse de tanto conhecimento, vamos dizer assim, onde que eu pudesse aprender as coisas de uma forma mais rápida. E naquele momento eu comecei a valorizar muito as coisas que a minha mãe e meu pai me falavam sobre, tipo, pô, cara, estuda, sabe? Não foca só nisso. E eu pude sentir isso na pele, que é a questão de não estar preparado para o mercado de trabalho.
sabe? E eu me lembro de vários serviços que eu trabalhava que eu pensava, tipo, putz, não era isso que eu queria pra minha vida. Por que que eu não tentei mais ser jogador de futebol? Por que que eu não arrisquei um pouco mais? Por que que eu não aproveitei mais as oportunidades, sabe? E isso aconteceu até o dia 17 de julho de 2017, que eu trabalhava nessa época em 2 empregos, trabalhava das 8h30 às 6h30 numa mecânica de moto e depois trabalhava como motoboy. Então eu tinha uma vida totalmente diferente, focava muito em trabalhar para conseguir ter minha condição, mas aquilo ali nunca me deixava satisfeito, porque o meu sonho sempre foi ser um atleta. E aí nesse dia 23 de julho de 2017, eu sofro um acidente de moto e aí eu fico internado 44 dias, putz, não sei o que vai acontecer comigo. Tinha primeiro uma lesão no pé, não parecia ser algo muito grave e tudo mais. E acontece que o caso foi piorando, piorando. Resumindo a história, um dia o médico entra no meu quarto e fala: pô, fizemos de tudo, mas vamos ter que amputar o teu pé. E, cara, ali foi um choque muito grande na minha vida. Um choque muito grande. Eu acredito que um dos dias mais difíceis que eu passei na minha vida, não só pela questão de ter um diagnóstico que eu não pudesse reverter, mas por viver a sensação do arrependimento, sabe? De várias coisas que eu queria ter feito na minha vida e que eu não consegui fazer. Por mais que aquele momento foi um dia da minha vida, eu acho que foi um dos dias que eu mais refleti sobre coisas que eu queria ter feito e que eu não vivi. Coisas que eu não queria ter feito também, coisas que eu me arrependi. Pô, por que que eu andava dessa forma de moto? Por que que eu era irresponsável desse jeito? Por que que eu não ouvi os conselhos da minha mãe, não ouvi os conselhos do meu pai? E aquilo ali não foi somente um diagnóstico, mas foi o final do meu sonho. Porque o momento que tu tem um diagnóstico que tu vai ter uma deficiência, não vai ter o teu pé direito, automaticamente é impossível tu ser jogador de futebol. Então, pra mim, não foi somente sobre uma perda física, mas foi sobre a perda do meu sonho de tipo, putz, eu não vou conseguir realizar o meu sonho de ser um grande atleta. Mas eu mal sabia que o meu sonho, na Sim, verdade, só sim. estava começando, sabe? E aí começa a minha história como uma futura promessa ou alguém que tá tentando correr atrás dos seus sonhos no esporte, sabe? E como que tu viu, como é que tu conseguiu enxergar no meio de todo esse turbilhão de coisas que começou a acontecer na tua vida, como é que tu conseguiu ver essa oportunidade de, pá, eu posso ser um atleta ainda? O que que acontece? Eu sempre tive um apoio muito grande da minha família, assim, sabe? Então, minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a ser correto, a ser honesto, a nunca ir por esse caminho de drogadição, de crime, de coisas erradas. E o meu pai, ele sempre olhou pra mim e falou que eu tinha uma cabeça de atleta. Ele sempre disse isso pra mim desde criança. Então, quando eu vinha a ter esse diagnóstico da deficiência, eu comecei a refletir, comecei a procurar no Google sobre próteses e tudo mais, e comecei a ver algo sobre esporte paralímpico. E ali eu pensei, tipo, putz, será que eu posso ser um atleta paralímpico? E o meu pai, ele conhecia uma parente, assim, de um amigo dele, que tinha sofrido um acidente e ela tinha vindo também a amputar a perna. Então ela começou a fazer natação paralímpica. E o amigo do meu pai falou que estava sendo muito bom para ela participar da natação paralímpica, conhecer outras pessoas que tinham deficiências e tudo mais, para poder abrir a mente e não ficar olhando só para aquilo ali que aconteceu. E aí ele acabou indicando pro meu pai isso também. Meu pai falou: "Pô, por que que tu não vai lá, cara? Tu sempre sonhou em ser atleta, entendeu? Faz a natação paralímpica, vê como é que tu se sente e tudo mais". Só que tinha um grande porém, né? Eu não sabia nadar. Então, tipo, a oportunidade que apareceu na minha vida, isso é um ponto que eu sempre falo quando eu vou em palestras e tal, é que, tipo assim, cara, nem sempre a gente vai começar onde a gente quer. E eu sou a prova disso, sabe? Então, a primeira oportunidade que foi me dada no esporte paralímpico foi a natação, aonde eu não sabia nadar, aonde eu nunca tinha colocado uma sunga, tipo, extremamente me sentindo envergonhado e pensando, tipo assim, putz, mas essa é a única oportunidade que eu tenho, sabe? Eu sempre pensei assim, cara, essa é a última oportunidade que eu tenho. Eu vou aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Não importa quanto tempo eu vou demorar para aprender, não importa quanto por cento eu tenho de chance. Essa é a oportunidade que Deus me deu, eu vou ir até o final, sabe? E sempre pude aproveitar de alguma forma essas oportunidades bem assim. E quando tu chegou nesse processo aí de começar na natação, pô, tu enxergou a oportunidade, teve algum momento que tu te questionou assim: "Cara, não vou conseguir"? Nesse caminho aí de enxergar uma nova oportunidade de ser atleta? Eu acredito que o momento mais difícil, assim, que eu tive na minha vida, que hoje eu vejo que é uma questão de identidade, foi o momento de sair do hospital e ir pra casa. Porque uma coisa era aquele mundo ali que eu estava vivendo no hospital há 40 e poucos dias, outra coisa é como que eu vou enfrentar a sociedade saindo daqui.
Porque eu sei que lá fora existe preconceito, eu sei que lá fora a maioria das pessoas não tem uma deficiência. E como que eu vou viver nessa sociedade agora, sabe? Porque é uma cena muito forte, cara, tu acordar no leito do hospital e tu olhar pra baixo e falar, tipo assim, pô, eu vivi 20 anos com as duas pernas e hoje eu só tenho uma. Como que vai ser a minha vida? E isso é uma questão muito grande, porque eu vejo que a gente vive muito numa bolha, que a gente não sabe como que uma pessoa com deficiência se sente, não sabe como que é lidar com isso. Muitas vezes a gente não sabe, pô, será que se eu pergunto isso a pessoa vai se ofender ou não vai se ofender? E eu pude viver isso na pele, sabe? Então, quando eu tive a liberação de ir pra casa, do hospital, eu não queria ir embora. Porque eu, sinceramente, tinha vergonha do que as pessoas iriam pensar sobre a minha vida, sabe? E a minha mãe, ela me botou sentado na cama do hospital, ela falou pra mim, olha, se tu não te aceitar, ninguém vai te aceitar. Primeiro é preciso que tu te aceite, é preciso que tu saiba que tu continua sendo a mesma pessoa, tendo uma deficiência ou não tendo uma deficiência. Então eu lembro que nesse dia eu saí do hospital, passei na empresa onde eu trabalhava, as pessoas, tipo, entravam em choque, assim, porque, imagina, todo mundo sempre me conheceu não tendo uma deficiência. E do nada eu sofri um acidente, fiquei internado e ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, sabe? Então, muitos amigos muitas vezes não tinham coragem de ir na minha casa, porque não sabiam como que eu ia me sentir. E a minha mãe, ela botava uma cadeira na frente da minha casa, que na casa que eu morava com ela, que é uma avenida, e ela fazia eu ficar sentada ali, conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. E isso sempre foi muito bom pra mim, sabe? Pra que eu pudesse ter essa reabilitação de voltar pra sociedade. Então, acho que esse foi o primeiro passo que eu dei, assim, e que eu pude ver que, cara, se eu consigo ter pessoas do meu lado, se eu consigo ter uma vida e consigo conviver na sociedade fazendo isso, eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Então, isso foi, eu acho que a maior barreira que eu vivi realmente de não conseguir foi essa barreira de sair do hospital e encarar a sociedade e entender que, cara, eu tenho uma deficiência, mas isso não vai me diminuir, algo do tipo. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que correr atrás e tenho que fazer tudo que eu posso fazer dentro da condição que eu tenho, sabe? E como é importante, né, a questão da estrutura familiar, né? Porque todas as pessoas que buscam sucesso ou que têm sucesso, normalmente se tem uma estrutura familiar boa. E a gente vê que, pô, tu tem o teu pai e tua mãe que estiveram ali junto contigo nos momentos que tu mais precisou, né? Isso faz toda a diferença. Com certeza. E acontece que, assim, eu sempre deixo muito claro que, cara, eu perdi a perna devido a um acidente aonde que eu realmente fui o culpado por isso, porque eu sempre minha na minha como é que eu posso dizer? Na minha falta de maturidade, assim, sempre andei de moto de uma forma que não era uma forma, normal. E o meu pai, ele sempre me falou sobre isso, tipo: "Cara, essa não é a melhor forma, tu pode um dia sofrer um acidente, sabe, não faz essas coisas erradas e tudo mais", e eu sempre fui cabeça dura de fazer. E aonde que eu quero chegar é que, cara, minha família, quando aconteceu tudo isso, a minha família nunca me julgou, Te sabe, de acolheram. falar sempre me acolheu, tipo, minha mãe e meu pai nunca, sentaram e falaram: "Ó, viu, a gente te falou", tipo: "Ô, a gente te disse", não, muito pelo contrário, ó, cara, a gente tá muito triste com tudo isso que aconteceu, porém, agora tu tem que seguir a vida, sabe. Então nunca teve esse peso da minha família de me julgar, apontar o dedo, muito pelo contrário, cara, sempre tive o apoio deles, mesmo sabendo que quem causou tudo aquilo ali foi eu, entendeu. Ô, cara, tu sabe, eu tinha moto, eu andava de moto e fui motoboy também. E tem uma coisa no ser motoboy que a adrenalina vicia o cara. É. Tu tirou um fino, tu andou rápido. E o fino foi da tua perna, né? Na verdade, tipo assim, do teu braço. Não, e assim, aquilo ali tu quer a próxima. Tu quer a próxima sensação de novo, de mais adrenalina, do Exatamente. risco. E é muito fácil, a moto é leve, tem o vento na cara, não tem o para-brisa. E aquilo ali. É, com certeza. Eu tive um acidente também de moto que eu. Cara, eu perdi a consciência, assim, perdi memória, eu desloquei a clavícula. Então, eu tenho uma clavícula levantada aqui. Não reparou que ele é meio assim. É. E cara, aquilo ali pra mim foi um aviso de Deus, assim, de dizer, cara, olha só, tu tá te passando nisso e tu tem que mudar isso. Não, a E importância ali eu de- mudei. E importante a gente estar aqui pra falar, vocês dois, pra falar sobre, porque, cara, tem gente que não tem essa oportunidade, né? Não. Uma vez só, né, às E, vezes. cara, e o problema é que tu não enxerga. Tu não enxerga. Tu quer a próxima situação pra te sentir vivo, com adrenalina, e é difícil ter essa maturidade de, vou fazer direitinho aqui a coisa no trânsito, porque é bom, né? Exatamente. Isso que é E complicado. eu vejo assim, cara, hoje um pouco mais maduro, eu consigo enxergar que muitas vezes eu não tinha alegria na minha vida mesmo e acabava descontando nessas coisas, sabe? Buscar essa adrenalina em outras coisas.
por não ter uma vida realizada, por não conseguir muitas vezes acompanhar o caminho dos meus sonhos, muitas vezes eu acabei usando até mesmo da moto, dessa adrenalina para conseguir descarregar isso, sabe? Mas hoje, claro, depois de, imagina, 9 anos eu consigo enxergar isso, coisas que lá com 20 anos de idade eu não conseguia enxergar. Porque a gente muitas vezes não quer também expor essa questão, esse sentimento de falar, cara, muitas vezes eu não sou feliz no meu trabalho, por que que eu não sou feliz? Sabe? Então eu acho que são coisas que hoje eu consigo enxergar que são válvulas de escape que a gente usa para poder sentir essa adrenalina, sentir essas coisas que, querendo ou não, todo ser humano quer sentir, sabe? Hoje tu é feliz? Muito feliz, cara. Sou Que muito bênção. feliz, muito realizado em tudo que eu faço, assim. Eu sempre digo que, apesar das conquistas, apesar de tudo que eu já pude viver, é algo que se eu parasse hoje já valeu a pena, sabe? Sou muito realizado tendo a vida que eu tenho hoje. E o que te fez migrar da natação pro atletismo? Então eu comecei ali, como eu falei, comecei na natação paralímpica e acho que em 3 meses, assim, no máximo eu aprendi a nadar. Com 4 meses eu consegui ser campeão estadual dentro da minha categoria, que era uma categoria que não Pô, tinha muitas pô, e isso é pessoas. curioso, né? Porque a gente tava comentando, porque nós, negros, nós temos a questão da Sim, flutuabilidade, né? De, sim, de, de densidade, enfim, de sim, ser um pouco mais pesado. Então, é mais um desafio que tu teve que encarar, né? exatamente. E cara, na natação eu treinava 9 vezes por semana. 9 vezes na semana treinos de piscina e 2 vezes por semana treino de academia. Então eu vivia fedendo a cloro. A minha vida era tipo assim, um dia eu vou ser um dos melhores atletas. Um dia eu vou conseguir ser campeão brasileiro. Mas a realidade não era essa. A realidade era que no máximo eu ficava tipo assim, 12º no Brasil, sabe? E eu não tinha nenhuma predisposição para fazer a natação, e a natação é um esporte muito técnico. É um esporte onde os atletas começam muito cedo, sabe? E aí entra um ponto que é muito legal, que é saber ouvir as críticas, sabe? Então, dentro do projeto que eu fazia natação, que era um projeto social, que depois migrou ali pro Grêmio Náutico União, tinha uma pessoa lá que ela ajudava com recovery pros atletas e tal, fez uma parceria com a associação. E dentro dessas pessoas da associação, eu já era um dos melhores atletas, vamos se dizer assim. Porém, eu já tinha uma certa idade. E ela chegou pra mim, essa pessoa, Tati, o nome dela, fisioterapeuta. Ela chegou pra mim e parou na borda da piscina e falou assim: Olha, tu não gosta de nenhum outro esporte? Aí eu, por quê? Ela falou: Putz, tu treina tanto, você é tão dedicado, mas tu não tem futuro aqui. E aí eu fiquei tipo, putz, eu achei que ela ia me dar um elogio, sabe? E ela falou: Não, porque tu é um cara muito dedicado, um cara muito esforçado, mas tu não tem futuro aqui, tu não gosta de outro esporte. E aí, cara, quando ela falou isso, eu lembrei de quando eu era criança, que eu sempre tive muita facilidade com o atletismo. Desde criança, sempre tive muita facilidade. Eu lembro que na época da escola, quando eu tinha dificuldade em fazer alguma coisa, eu pensava, pô, por que que isso não é igual correr? Porque correr é tão fácil. Pra mim, correr sempre foi algo muito fácil, sabe? E eu lembrei disso, eu falei, pô, eu sempre gostei de atletismo. Ela, mas por que que tu não faz atletismo então ao invés de natação? Aí eu falei pra ela, não, é que eu preciso de uma prótese específica pra fazer o atletismo, eu não tenho, é caro. Ela, não, mas isso a gente dá um jeito, a gente faz uma vaquinha online e tu compra essa prótese e vai pro atletismo. Aí eu, pô, pode ser então. Aí eu tive a ideia de me inscrever numa corrida de rua, que foi a corrida do Grêmio, a corrida do meu time, do coração. E eu me inscrevi nessa corrida e eu consegui uma prótese emprestada durante 10 dias, sabe? E durante esses 10 dias eu treinei, e aí eu corri com pessoas que não tinham deficiência ali, mais de 300 pessoas, eu fiquei em 7º lugar treinando 10 dias. E foi ali que as pessoas viram que eu tinha um talento para atletismo. Na época eu fiz um teste com as provas que tem no programa paralímpico, que não são todas as provas que tem. Na época só tinha o 100, o 200 e o 400. E sem treinar eu já tinha, acho que o segundo melhor tempo do Brasil, sabe? E foi ali que eu vi que, na verdade, eu estava realmente no esporte errado e que eu tinha uma predisposição para fazer o atletismo. E isso foi em 2020. Só que ao mesmo tempo que eu tive uma alegria muito grande de correr essa corrida do Grêmio, eu ganhei 2 ingressos para ver o jogo do Grêmio, foi a primeira vez que eu fui na arena, sabe? Pô, me senti muito feliz. Ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu tinha que entregar a prótese que não era minha, ela era emprestada, sabe? E aí a gente fez toda uma campanha de vaquinha online para que eu pudesse comprar a primeira prótese de corrida, até mesmo o Whindersson Nunes compartilhou, ele foi lá, leu, era aniversário dele, leu as histórias lá, ele compartilhou as 7 melhores histórias das vaquinhas e uma era minha, e através dessa ajuda dele e de outras pessoas eu consegui comprar minha primeira prótese de corrida e aí eu acabei migrando pro atletismo, sabe? Mas essa prótese emprestada que tu teve não tem uma questão de molde da perna? Não machuca se não for exatamente o molde pra ti, assim, não pode causar alguma lesão? O que que acontece? A prótese que eu usei, ela era bem simples, ela nem era uma prótese específica para correr velocidade. É uma prótese a mais simples que tem, a de entrada, assim, para quem
quer correr usando próteses. E ela é uma prótese que eu só adaptava a parte que vem depois do meu encaixe. Então imagina, eu tinha o segundo melhor tempo do Brasil com uma prótese que era inferior às próteses que os caras corriam aqui no Brasil. E isso era outra coisa que, tipo, eu pensei, putz, o dia que eu comprar a prótese específica, que tem que ser feita pra mim ali, tudo certinho, com certeza eu vou conseguir correr melhor ainda, sabe? Mas tu falou que ficou 10 dias com ela. Como é que tu conseguiu treinar se tu ficou só 10 dias com ela? Cara, na verdade, eu sempre fui muito obcecado. Então, tipo, eu tinha que fazer o treino da natação naquela época, porque eu era atleta de natação. Eu chegava em casa e eu ficava, tipo, até 11 horas da noite testando, mexendo. Eu nem sabia mexer nas próteses, mas, tipo, eu e meu irmão que me ajudou muito nessa época, a gente ficava regulando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mexendo, usando muito, muito, muito pra conseguir chegar no dia lá e conseguir correr, sabe? Ah, que show. A família de novo aí ajudando, dando É, suporte. a família, com certeza. Ah, que família abençoada, cara. Que show, que show. Tu comentou do Whindersson Nunes ali. E, cara, esporte no Brasil é algo muito difícil, né? Sim. Porque tu conseguir patrocínios paralímpicos ou olímpicos, tu conseguir se tornar um atleta profissional, existem muitas barreiras no Brasil para isso, né? Eh, Tu acredita que isso se tornou algo mais, não sei se é acessível a palavra certa, mas mais disponível através das redes sociais, que daí vocês conseguem ser mais vistos para conseguir um patrocinador, para conseguir um apoio financeiro para desempenhar o esporte? Eu acredito que sim, eu acredito que a rede social ela nos possibilita aparecer de alguma forma. Porém, eu acredito que sendo um atleta de alto rendimento, é muito difícil tu conseguir manter as duas coisas muito bem. Manter o alto rendimento e conseguir manter uma imagem e transmitir essa imagem na internet. Por quê? Porque, cara, é um cenário totalmente diferente quando tu vive o alto rendimento. É cobrança e resultado. Se você tem um resultado, automaticamente tu é considerado bom. Se tu não tem aquele resultado, automaticamente tu é esquecido. Então, tu conseguir manter a alta performance, ser um dos melhores atletas do mundo e ainda conseguir fazer esse outro lado, acaba se tornando um pouco difícil, sabe? Até mesmo hoje a gente vive um cenário, acredito que na maioria dos casos, os atletas amadores eles têm muito mais visibilidade que os atletas profissionais. Porque o atleta amador ele consegue fazer um treino direcionado para o conteúdo que ele quer fazer. Muito diferente é o meu caso. Eu preciso chegar lá na pista e cumprir com aquele compromisso que eu tenho, independente se eu vou gerar um conteúdo ou não, entendeu? Então eu vejo que a internet sim, ela nos possibilita inúmeras oportunidades, porém é uma linha muito tênue entre tu conseguir ser um atleta de alto rendimento e conseguir manter essa imagem, sabe? É muito complicado tudo isso. Hoje Essa visão aí, cara, é que, diferente, né? pô, genial. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Porque a exposição na rede social Sim. demanda tempo também, né? E o teu foco é resultado, é o melhor tempo. E Não, e às vezes não distrações com É. outras coisas, né? exatamente, o teu tempo tu tem que destinar pra aquele momento da rede Prol social. do Tu não consegue. desempenho, cara. Cada milésimo de segundo conta pro cara Entregar o melhor. tá em primeiro, segundo ou nem tá no pódio, né? Não, e assim, ó, se ele se colocou. Tu te tornou o segundo tempo do Brasil, isso? Sim. Cara, Isso. imagina a cobrança, imagina o regramento. Quando em cima disso. chegou ali, a pressão já Vai, é gigantesca, tá louco. né? Preciso ser melhor, preciso buscar o primeiro. Hoje tu é o primeiro? Isso, eu sou o primeiro. Há quanto tempo tu é o primeiro? Desde que eu comecei a competir no cenário paralímpico, graças a Deus, todos os anos eu terminei em primeiro colocado em todas as provas. Deus, Sabe? já tá correndo de ré. E isso também eu vejo que, por incrível que pareça, mas eu acredito que o fator que mais me ajudou assim foi o fator pandemia. Eu tenho comigo na minha cabeça que em meio ao caos, uns vão crescer e outros vão se paralisar, sabe? Sempre que tiver um caos muito grande, é isso que vai acontecer. Algumas pessoas vão usar aquilo ali para crescer e outras pessoas vão se paralisar com aquilo ali. E graças a Deus eu sou um cara que eu pude aproveitar as oportunidades, aproveitar o caos para conseguir de alguma forma me desempenhar, sabe? Então, quando eu decidi ir para atletismo, foi exatamente na pandemia. Então, tu pensa, eu não tinha nenhum patrocínio, não tinha nenhum apoio naquele momento, mas eu tinha a esperança de ser um dos melhores atletas, para mim, já do mundo, sabe? E quem dirá do Brasil. Então, eu fui lá, pesquisei qual eram os 3 recordes brasileiros naquela época, tanto do 100, do 200 e do 400. E eu falei, cara, é um cenário de pandemia, é um cenário onde que ninguém vai estar treinando. E o atletismo eu posso correr no meio do mato. Eu posso treinar. Eu vou me isolar de todo mundo e eu vou conseguir treinar. Então, no início eu treinava meia-noite, 1 hora da manhã,
11 horas da noite. E eu botei o objetivo que na minha primeira competição eu iria bater 3 recordes brasileiros e iria me tornar o cara mais rápido da história do Brasil. Por quê? Porque eu via que era um cenário onde que todo mundo tirou o pé, todo mundo parou de treinar. Então, eu sempre treinei com atletas convencionais, atletas que não têm uma deficiência. E isso também me ajudou muito. Porque no início eu treinava com as meninas, depois treinava com um senhor de 60 anos, depois eu treinava com os caras de 20 e poucos anos, depois estava treinando com os atletas olímpicos. E isso sempre me ajudou, porque eu nunca olhei por um lado de pensar assim, putz, os caras não têm uma deficiência, eu tenho uma deficiência. Não, muito pelo contrário. E o meu treinador e todo mundo sempre me tratou assim, tipo, cara, tu quer ser bom? Tu vai ter que treinar com quem é bom, sabe? E eu sempre fiz o mesmo treino que eles, claro que numa intensidade menor ou numa situação diferente, mas sempre acompanhei eles em tudo, sabe? Então, depois de 1 ano e 8 meses treinando, eu competi a primeira vez em setembro de 2021. Não consegui bater os 3 recordes, bati só 2, mas ganhei as 3 provas. Eu bati só 2. Não, e como é importante tu enxergar a oportunidade, porque o Lock Dog também esteve aqui conosco Sim, e a oportunidade também dele foi na questão da pandemia, né? Na pandemia que ele chegou uma oportunidade e conseguiu chegar em sim, onde ele exatamente. começou a Então, buscar os objetivos dele, né? sabe que esse foi um tempo onde eu consegui me preparar. Imagina, eu treinei durante 1 ano e 8 meses e hoje é muito fácil falar sobre isso. Mas, cara, eu já tinha 24 anos nessa época. Então eu já tinha um compromisso de ajudar em casa, já tinha um compromisso de, tipo, ter as minhas coisas, querer me desenvolver como pessoa. E eu tive que, na verdade, abrir mão de tudo isso pra acreditar num sonho. E eu não recebia nada, não ganhava nada, nada, nada com o atletismo. E todos os dias eu treinava como um atleta profissional. Todos os dias eu saía da minha casa, ia treinar, investia em suplemento, investia em tênis, investia em tudo que eu pudesse investir do melhor para que um dia eu fosse um dos melhores atletas do mundo, sem a certeza de que daria certo, sabe? E eu lembro que no meio do caminho eu tive que vender meu carro. E, tipo, esse foi um dos momentos mais decisivos, assim, da minha vida, que eu falei, cara, eu vou vender meu carro hoje para investir no meu sonho, mas eu só vou parar o dia que der certo. Sabe? E eu lembro de várias vezes que eu ia treinar às 7 horas da manhã, as pessoas, tipo, putz, por que tu tá indo treinar, cara? Tu não ganha nada com isso. Mas eu sempre falava, cara, um dia eu vou ser um dos melhores atletas do mundo e eu vou conseguir recuperar tudo que eu tô investindo hoje, sabe? Mas claro que hoje eu vejo isso de uma forma diferente, mas na época eu realmente levava isso na birra, assim mesmo, sabe? Eu, tipo, cara, não importa o que as pessoas vão falar, esse é o meu sonho, se Deus me deu o sonho, ele me deu a capacidade para cumprir esse sonho e eu vou até o final. Então eu sempre consegui aproveitar o tempo e consegui usar esse tempo a meu favor, sabe? Pô, tu vê uma característica do Lock Dog, que conversou aqui com a gente, do Yarley, que é campeão mundial também, e os três têm uma mente Sim, que, diferente, né? que trouxe esses resultados para ele, né? De acreditar e mais do que acreditar, fazer o que precisa ser feito para conquistar, né? É mentalidade, né? Mentalidade de campeão, né? Mentalidade de campeão. É a mentalidade blindada, né? Eu vou ser campeão. E, pô, isso Não, exato, é. exato. E tu já vem construindo isso desde que tu era pequeno, no acidente, na natação, depois pós-acidente. Então tu foi algo que ele foi construindo e tá aí o cara, né? É. Vai falar? Tu pode? Por favor, por favor. Como é que surgiu a oportunidade de competir em Marrakech? Isso é uma história Essa é boa. muito legal mesmo, porque eu sempre fui um cara muito, como é que eu posso dizer a palavra? Muito positivo, acho que essa é a palavra. Eu sempre enxerguei, cara, um dia eu vou ser um dos melhores atletas do mundo, um dia eu vou ser recordista brasileiro. Só que eu imaginei que quando eu competisse pela primeira vez e batesse recordes brasileiros na minha primeira competição, o mundo iria olhar pra mim e eu teria muitas oportunidades. E o que aconteceu na prática? Eu fui lá, ganhei as 3 provas, bati 2 recordes brasileiros e a minha vida não mudou em nada. Entendeu? E eu ainda iria ter que esperar mais 6 meses para poder me inscrever num Bolsa Atleta e ganhar uma bolsa de R$ 925. Então, tipo assim, a minha vida, eu me tornei o homem mais rápido da história do Brasil, dentre as pessoas que têm a minha deficiência, e a minha vida não mudou em nada. Eu falei, tipo, putz, eu preciso fazer mais. Eu preciso entrar num cenário mundial. Mas como que eu vou entrar num cenário mundial? Aí a gente começou a ver o que tinha que fazer e tudo mais. E para que eu pudesse competir e entrar num ranking mundial, eu teria que fazer uma classificação funcional, que se chama, onde que todas as pessoas com deficiência, elas acabam passando por essa classificação para poder determinar qual é a classe que tu vai fazer parte no esporte paralímpico. Só que o único evento que tinha essa classificação funcional era em Marrakech. E na época eu era sexto do ranking mundial, assim, por tempo, né?
Então eu imaginei que o Brasil iria me convocar para que eu pudesse fazer parte da delegação, fazer essa classificação e competir lá. E na prática isso não aconteceu novamente. Saiu a convocação e eu fiquei muito triste, porque eu já imaginava naquele momento ser convocado, sabe? Por aquilo que eu já estava construindo no esporte. Mas a oportunidade não chegou, e aí a gente entrou em contato, pediu para fazer a classificação e tudo mais. E eles falaram, cara, então 9 horas da manhã era isso. Tem até o meio-dia para mandar um monte de documentação. E tem uma questão. Tu pode ir participar, só que a gente não tem condições de te ajudar em nada. Tu vai ter que ir com o dinheiro do teu bolso e tudo mais. E aí, naquele momento, eu pensei assim, tipo, putz, eu não. Eu acredito que eu merecia algo maior, sabe? Merecia uma oportunidade. E aí, novamente, vem a questão da família. Meu pai e minha mãe falaram: não, não importa se tu vai ser convocado ou não, tem que ir, entendeu? E aí eu, tipo, putz, meio orgulhoso, assim, mas será que eu vou? Será que eu não vou? E aí meu pai falou: não, vambora, todo mundo te ajuda aí. Só que imagina, eu iria sair daqui de Porto Alegre, ir pra Marrakech, sem saber falar inglês, sozinho, e eu ainda ia ter que, tipo assim, tirar o dinheiro do meu bolso pra fazer isso, dinheiro que eu não tinha. E aí Tudo barbada, tudo barbadinha. e um monte de gente me ajudou, cara, um monte de gente me ajudou, o pessoal da igreja me ajudou, me deram uma grana, minha família me ajudou, conseguimos as passagens e tudo mais. Eu falei: não, então bora. E eu saí daqui, Porto Alegre, São Paulo, Madrid, Madrid, Casablanca e Casablanca, Marrakech. Tipo, tudo isso sozinho e o Google Tradutor. Mas eu, tipo assim, o dia que eu cheguei lá em Marrakech, eu nunca me esqueço desse dia, cara. O dia que eu cheguei em Marrakech, eu olhei assim no aeroporto e eu falei assim, cara, ninguém quer mais do que eu isso aqui, sabe? Eu tenho a certeza que ninguém quer mais do que eu isso. Eu vou ganhar essa prova. E nessa época a delegação brasileira tava lá. E ali, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de chegar ali, eu fiquei muito triste porque eu vi vários atletas ali convocados e que falavam assim: putz, eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa. Eu pensei assim, cara, não é possível que esses caras ganharam passagem pra vir aqui, ganharam uniforme pra vir aqui. Eu não ganhei nada, eu tô pagando pra estar aqui. Então, tipo, é só uma questão de tempo pra que eu esteja ali no lugar deles também, sabe? E eu tenho uma coisa muito comigo, assim, que eu falei que eu nunca iria botar a camiseta da seleção brasileira enquanto não fosse a minha. E na época os caras, pô, tu veio lá de Porto Alegre sozinho, meu, toma uma camiseta aqui, vamos te dar uma camiseta. Eu falei: não, meu, eu agradeço de coração, assim, mas eu vou botar quando for a minha, sabe? Tipo, eu quero sentir essa sensação. E resumindo a história, corri as duas provas lá, o 100 e o 200, consegui ser campeão das duas provas. Não consegui correr tão bem lá, porque devido à função da viagem e desorganização, eu acabei dormindo no hotel errado, porque o cara que me buscou no aeroporto, ele só falava árabe, eu só falava português, ele me largou num hotel que não era o hotel que era pra ele ter me largado, e eu não sabia. Então eu fiz check-in no hotel, dormi lá no outro dia, eu chamei um amigo meu que tava lá com a seleção lá em Marrakech, e eu falei: pô, tô no café da manhã. Aí ele: não, eu também tô no café da manhã. Nessa hora eu já descobri, tipo assim, tá, eu tô errado, é certo que eu tô errado. E aí eu olhei no Google Maps assim, e era 5 quilômetros de distância. Eu falei: pô, se eu não conseguir resolver isso aí com os caras, eu vou de a pé, eu vou pegar minhas roupas e vou embora. Mas eu consegui resolver com eles lá, e depois consegui competir, consegui ser campeão. E esse ano, assim, 2022, foi um ano onde que mudou a minha vida, né? De um cenário nacional para um cenário internacional. Porque nesse mesmo ano, a última corrida do ano, eu consegui fazer nesse ano a quarta melhor marca do mundo em 2022. Que aí sim eu consegui entrar num cenário internacional, um cenário de top 5 de ranking mundial. E aí eu deixo de ser um atleta só a nível nacional, começo a partir daí construir a minha história num cenário internacional, sabe? Cara, eu não entendo, assim, Sim. a convocação do atletismo para a seleção é tipo futebol, que o técnico vai lá e, eu quero esses. É assim que funciona? Isso, exatamente. Só que o que acontece? O Brasil, ele tem muitos atletas e poucas vagas. Então, para que a gente possa ser convocado para grandes competições, Campeonato Mundial, Paralimpíada, a gente sempre tem que estar mais ou menos no top 3, no máximo, top 4 do ranking mundial. Então é muito difícil. Às vezes é mais difícil a gente ser convocado do que brigar por medalha, sabe? E por isso que é tão difícil ser convocado no esporte paralímpico. Tem um lado bom, que é diferente do futebol, que, um exemplo, no futebol, para mim, o Pelé é melhor do que o Maradona. No atletismo, não, é o mais rápido, entendeu? Quem tem o menor tempo, automaticamente é o mais rápido. E com certeza isso deixa o esporte um pouco mais... um critério de convocação um pouco mais fácil, mais nítido, vamos dizer assim. Mas também não é tão simples assim estar no top 3 do ranking mundial. É bem difícil. Pô, com certeza, mano. Tu tem algum ritual antes das tuas provas? Cara, eu não tenho nenhum tipo de ritual. A única questão que eu tenho, assim,
que é uma questão muito pessoal minha, que é conversar comigo mesmo e entender o que que eu tô fazendo ali, o porquê que eu tô fazendo aquilo ali, sabe? Porque eu acho que algumas pessoas entram na pista como para disputar uma medalha, para disputar uma conquista, e eu entro ali para mudar minha vida, sabe? Sempre entrei assim com esse pensamento de, cara, a oportunidade que eu tenho é essa, e independente de quem for, independente com quem eu for correr, essa pessoa ela não merece mais do que eu estar aqui. Eu tenho um porquê estar aqui, eu tenho um propósito de estar aqui. E eu acho que é mais ou menos isso. Sempre é esse o pensamento que eu tenho pra estar ali competindo. Não tenho muito um ritual, ou tipo assim, eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou conseguir correr. Não. Eu realmente faço aquilo que eu treino todos os dias. Pra mim é diferente se eu tiver que mudar. Tipo assim, putz, eu vou mudar. Não existe isso. Eu faço isso todos os dias no treino. Eu tenho que fazer isso na competição pra que seja algo natural e automático, entendeu? E como é que é essa tua rotina hoje em dia de treinos, assim, um atleta de alto desempenho, como é que é isso no dia a dia? Eu treino 6 dias na semana, 2 dias na semana, dois turnos, e acabo fazendo 2 treinos de força também ao longo da semana, sabe? O único dia que eu tenho de descanso, no caso, é o domingo, que é necessário também ter esse tempo de descanso. Mas esses treinos eles são intercalados entre treinos de pista e treino de academia, musculação, no caso, para conseguir aguentar a pista, sabe? Porque muitas pessoas pensam que treinar atletismo é só correr. Mas na verdade, para que a gente possa correr ali, que nem no meu caso, 200 metros em 22 segundos, que dá, imagina, cada 10 metros dá quase um segundo. É preciso um preparo todo para que tu consiga ter a aptidão de conseguir manter isso por muito tempo, sabe? Treinando, porque não é só sobre o dia da competição. Talvez o dia da competição seja o dia mais fácil, mas é tu conseguir ter uma constância de treino sem machucar, sem ter lesões e tudo mais. Acho que nos 2 minutos eu consigo 200 metros. Porto Alegre tem uma estrutura boa para os teus treinos? Olha, aqui em Porto Alegre eu tenho uma estrutura boa, eu treino ali na Sojipa, ali, eu não sou atleta da Sojipa, eu acabo pagando para treinar ali. Com certeza em São Paulo eu teria uma estrutura muito melhor, porém eu sou um cara um pouco diferente, assim, eu valorizo algumas coisas que são extra-pista, que é a minha família, que é amigos, que eu acredito que isso é mais importante do que uma estrutura melhor para mim nesse momento, sabe? Aqui eu tenho uma estrutura mínima, vamos dizer assim, que eu consigo fazer o meu esporte, eu consigo ter resultados e ao mesmo tempo aqui eu tenho um extra que eu não teria fora daqui, que é a minha família, que é amigos, que é o pessoal assim do meu convívio, que eu acredito que isso faz uma diferença muito grande, sabe? Porque o atleta ele não é só aquele cara que tá ali na pista competindo, ele é uma pessoa fora dali. E eu acho que essas coisas, essa estrutura, tanto emocional, familiar, eu acho que isso faz uma diferença muito grande também. Voltando a Marrakech, Sim, tu foi pra lá com todo o esforço, sim. com todo esse envolvimento que tu nos Com o apoio de várias pessoas, né? E Exatamente. aumenta ainda mais a responsabilidade. Exato. E aí tu viu os atletas lá que, pô, não estavam dando valor pra competição e tu te dedicando ao máximo. Qual foi a tua sensação quando tu cruzou a linha de chegada? E disse, cara, Eu acho que assim, antes dessa linha de chegada, assim, eu tive uma sensação muito ruim, assim, sabe? Muito triste de falar, pô, eu quero tanto isso e as pessoas têm isso e talvez não valorizam, sabe? Porque naquele momento, o que eu mais queria era usar uma roupa do Brasil, era sentir a sensação de ser convocado, de representar uma nação, que naquele momento eu não conseguia fazer isso porque eu era sozinho ali, eu representava um clube, sim. sabe? Mas eu lembro que quando eu cruzei a linha de chegada, assim, cara, eu vibrei muito, 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 e pra mim aquilo ali foi algo que eu acho que nem no meu melhor sonho eu poderia imaginar, sabe? De falar, pô, eu vou chegar aqui, cansadão, e ainda vou ganhar as 2 provas, sabe? Não Tipo, meteu não encosta em mim. Vou Não me ganhar- abraça, não me abraça. vou ganhar as 2 provas. E conseguir transmitir para as pessoas que se tu quer algo na vida, tem uma forma, sabe? Tem uma forma de tu conquistar isso. E eu tenho a certeza que, cara, eu pude de alguma forma impactar muitas vidas naquele dia ali. Até hoje, algumas pessoas que naquela época eram atletas da seleção e eu não era, que hoje são meus companheiros, assim, falam, putz, cara, ninguém acreditou quando tu chegou lá e, tipo assim, sozinho, sem falar inglês, No hotel errado. no hotel errado. Então, eu acho que tem todo um fator, assim, por trás disso, sabe? Por que que eu tô... Novamente eu volto a dizer, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô correndo? Porque se fosse só sobre ganhar, chega uma hora que
que ganhar não é o suficiente. Essa é a real da história, sabe? Porque vai chegar momentos que tu vai ganhar, vai chegar momentos que tu vai fazer de tudo e tu também não vai conseguir ganhar. Então tu tem que ter um propósito para que tu consiga continuar fazendo as coisas com excelência, sabe? Eu acho que isso é a chave para tu conseguir ter algo na tua vida, é fazer as coisas e curtir o processo independente do resultado. Claro que o resultado é importante, mas se o resultado ele estiver acima de tudo, o momento que tu perde, tu não consegue mais fazer aquilo ali. E esse momento ele vai chegar para todos nós. Um dia a gente vai perder, um dia a gente não vai conseguir ganhar aquilo ali. E se tu tiver focado só no resultado, tu acaba desistindo, sabe? Era o Muricy Ramalho que falava que pra tu entender a vitória, tu precisa entender a derrota antes, né? Não sei, Acho que era o Muricy Ramalho que falava. não sei. Tu tava a 5 quilômetros da competição, tu conseguiu chamar um táxi de boa lá pra ir? Não, eu tava a 5 km de um hotel pro outro. Ah, tá. Aí eu consegui ir lá, através do Google Tradutor, conversar com os árabes lá e pra eles me levar pro outro hotel, porque era da mesma rede, sabe? Por isso que acabou dando esse... Tu errou bem ainda. Isso. Mas aí os caras me levaram lá, daí eu fui pro hotel certo e lá eu encontrei esse meu amigo, que é o Azer, que ele já era da seleção e daí ele sempre me orientou, sabe? Então, tipo, eu fazia tudo com eles ali. Pô, o pessoal ia pro estádio, aí eu pegava o ônibus, que é pra todo mundo ali, e ia junto, entendeu? E aí o fardo ele se tornou bem mais leve por ter essa pessoa, esse amigo que sempre me ajudou ali, sabe? Que é um cara que é um amigão que eu tenho, o Azer, que ele sempre teve presente, assim, de poder me ajudar e de falar assim, cara, calma, vai chegar teu tempo, já tô aqui faz tempo, eu sei que vai dar certo e tal. É um cara que sempre acolheu a minha causa, assim, é um irmãozão que eu tenho no meio do atletismo. Tu falou ali da tua escolha de estar em Porto Alegre, que o Beto te perguntou da estrutura. Sim. Acredito que no centro do país deva ter mais estrutura, mas com relação a oportunidades, estar aqui, estar no centro do país muda também ou não? Muda, com certeza muda muito, porque eu não sei se todo mundo vive isso, mas dentro do meu esporte a gente acaba meio que o sul sendo afastado, sabe? Desculpa. Mas as oportunidades elas estão hoje muito mais em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo hoje minha principal patrocinadora que é a Netshoes é em São Paulo, sabe? Então tem a Netshoes Run, que é lá em São Paulo, eu tenho que sair daqui até São Paulo para Tá com o poder moletom cumprir. top deles aí. Não, eles me mandam só as roupas. Os guri do Grêmio, né? As roupas mais top que tem é a Netshoes que me manda aí, me patrocina desde 2022. Desde antes de eu competir, na verdade, a Netshoes já tinha uma parceria comigo ali. Depois a gente assinou um contrato e tal. Mas eu acredito que as oportunidades em São Paulo, no centro do país, são muito maiores do que aqui, sabe? Mas eu acredito que tendo o que eu tenho aqui hoje, que nem eu falei, família, estrutura emocional, isso pra mim hoje tem mais valor do que qualquer oportunidade, assim. Claro que se eu não tivesse opção, se eu tivesse que, para que eu pudesse me manter no atletismo, eu tenho que ir pra lá, aí sim eu me mudaria, mas enquanto eu tiver oportunidades aqui, eu vou continuar aqui, sabe? E quando tu colocou a camiseta do Brasil pela primeira vez, como é que foi? Quando eu Quando você sentar, essa aqui é a minha. Foi a melhor sensação que eu pude sentir, assim, de realização. Porque isso foi em 2024. Aí tu imagina, eu comecei em 2020 no atletismo, eu fui ser convocado 4 anos depois. Em abril de 2024 eu fui ser convocado. Em alto nível ainda, né? Correndo 4 anos em alto nível. 4 anos em alto nível. E, cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Tava eu, minha esposa, minha mãe, meu pai assistindo a convocação. E aí, quando falaram o meu nome, assim, nossa, todo mundo chorou, todo mundo fez uma festa incrível. A gente, pô, esse tem uma história legal também. A gente foi soltar até uns fogos, a gente acabou tocando fogo num terreno lá, tivemos que chamar os bombeiros. Tira, cara. Só fazendo, putz, emoção, né, cara? Emocionado, primeira convocação. E aí foi a maior realização que eu tive, assim, como pessoa, sabe? Porque eu sempre fui um apaixonado por esporte. Então, imagina, eu, apesar de não ver o Ayrton Senna, é porque quando eu nasci ele já era falecido, mas eu, tipo, pô, lembro de ver o Ayrton Senna balançando a bandeira do Brasil, ver vídeos, sabe? Ver grandes atletas. Brasil em 2002 ser campeão mundial, tipo, ganhar a Copa do Mundo. Putz, eu falei, cara, agora vai chegar a minha hora de vestir a camisa da seleção e fazer história, sabe? Isso foi em abril e a convocação era em maio de 2024. Dia 7 de maio eu tinha que sair daqui, ir pra São Paulo, me juntar com a delegação e a gente ir pra São Paulo. Sem vaquinha dessa vez. Não, sem vaquinha, pô, tudo pago pela seleção brasileira, com uniforme, tipo, a realização de um sonho perfeito. E foi assim que eu imaginei. E eu imaginava não só ir para um campeonato mundial, mas ganhar uma medalha, voltar, participar, tipo, de um caminhão de bombeiro na minha cidade, sabe? Tipo assim, eu já criei uma coisa toda na minha cabeça
E no dia 1º de maio começa a enchente aqui no Rio Grande do Sul. E aí, tipo, cara, meu sonho, basicamente, ele, tipo, começou a ir literalmente por água abaixo, porque dia 7 eu tinha que ir pra São Paulo. Dia 1º de maio começa a enchente, tipo, putz, o que eu vou fazer agora? E pra quem não vive isso, pra quem não viveu isso, as pessoas acham, tipo assim, não, tá simplesmente alagado as coisas, mas, cara, não é só sobre isso. Quando começa um cenário de enchente, começa um cenário de assalto, começa um cenário que tu não sabe pra onde ir, tipo, putz, minha casa tá cheia d'água, pra onde que eu vou agora? Tipo, o que que eu faço? Sabe? Então é totalmente um cenário que tu começa a valorizar coisas que talvez tu nunca valorizasse antes, sabe? Nesse momento, por mais que a gente tenha uma perda material, a gente tá preocupado em primeiro lugar com a família. Tipo, pô, como é que tá minha família? Porque no dia 1º de maio eu saí de casa, fui pra casa da minha esposa, que na época a gente era namorados, ela morava com a mãe dela, e no dia seguinte eu ia voltar pra Eldorado. E a minha mãe e meu pai ficaram na casa do meu irmão, que ainda não tinha sido afetada pela enchente. E no dia seguinte, que era no caso dia 2, não tinha mais como voltar para Eldorado, porque já tinha alagado muito, não tinha como acessar de carro e tudo mais. E aí, tipo, putz, eu tava longe da minha família. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho uma viagem pra ir. E a única coisa que eu tirei da minha casa foi a minha mala e meu passaporte, porque já tava com tudo arrumado pra ir pra viagem, entendeu? As roupas que eu tinha recebido e tudo mais. E aí eu comecei a entrar num, tipo assim, como é que eu posso dizer? Num pensamento de não ir mais, sabe? Eu falei, cara, não vou ir mais. Por mais que é algo que eu quero muito, a minha família é mais importante do que isso, sabe? Porque naquele momento a gente não sabia onde que a gente ia ficar, a gente não sabia basicamente nada, tipo, é algo totalmente novo. E aí meu protesista, que é o cara que faz as minhas próteses, tanto do dia a dia quanto de corrida, ele falou, não, cara, tu trabalhou 4 anos e tu vai deixar a oportunidade passar. E na época o Comitê Paralímpico, ele não me notificou de nada, tipo, não falou se eu gostaria de talvez ir de ônibus, talvez ir de carro, porque o aeroporto estava fechado aqui em Porto Alegre. E aí eu comecei a entrar numa paranoia que não era importante eu ir. Falei, cara, ninguém me ligou, eu não vou ir mais, entendeu? E aí, novamente, vem a família, os amigos, falaram, não, cara, tipo assim, talvez hoje tu é a única esperança que a gente tem de alegria. Tipo, talvez em meio a toda a tragédia, tu é a única pessoa que pode trazer uma alegria pra nós. E eu comprei essa ideia, meu pai conseguiu trocar a passagem pra Santa Catarina, e aí o meu protesista, meu pai e minha mãe me levaram até Santa Catarina e lá eu peguei o avião pra ir pra São Paulo, pra me juntar com a delegação e aí ir pra São Paulo, sabe? E pra ir pro Japão, no caso. E pra mim esse foi um dos momentos mais decisivos em relação a tipo, cara, eu vou entrar num avião, tô indo pro outro lado do mundo, que eu nunca fui, que é o Japão, e quando eu voltar, será que minha família vai estar aqui? Porque tu não sabe o que vai acontecer. Da mesma forma que uma tragédia afetou tua casa, mais de 3 metros de água, o que que pode acontecer aqui? Eu posso ir lá em busca do meu sonho, voltar e não ter as pessoas mais importantes da minha vida aqui, sabe? Então eu tive que realmente colocar muita esperança naquilo que eu acredito, que é em Deus, no meu sonho, e falar, não, independente do que aconteça, eu vou. Fiz um combinado com a minha família que eles iriam ficar em lugares seguros, né, na casa da minha tia, e que a gente não iria nesse momento pensar em bem material, e a hora que eu voltasse a gente iria resolver sobre isso, sabe? E aí eu embarquei pro Japão para disputar o meu primeiro campeonato mundial, aonde consegui me consagrar lá campeão mundial, e pra mim foi o momento mais lindo da minha carreira até hoje. A maior conquista que eu tenho foi exatamente isso, em meio ao caos novamente, sabe? E esse campeonato no Japão, ele te qualifica daí para os Jogos Paralímpicos? Exatamente. É em Los Angeles, né? O próximo? O próximo é em Los Angeles, mas na época ali o próximo que tinha era Paris. Que foi 2024, sabe? Então eu tava indo pro meu primeiro campeonato mundial e também pensando já nisso, porque o último campeão mundial antes dos jogos, ele garante a vaga já direto para as Paralimpíadas. Então eu pensei, tipo, já fui sonhando, né? Pô, se eu ganhar o campeonato mundial, automaticamente eu tenho a vaga garantida para os Jogos Paralímpicos, que, cara, é a maior competição para as pessoas que têm uma deficiência. Para quem não tem uma deficiência é a Olimpíada, para quem não tem a Paralimpíada. E é o sonho de todo mundo, é só tu pisar numa Paralimpíada já tá realizado, já é um atleta paralímpico, entendeu? E aí eu corri primeiro a prova dos 100 metros lá, fiquei acho que em 5º colocado, e depois fui correr minha principal prova, que é o 200 metros, sabe? E na semifinal, então primeiro tem a semifinal, depois tem uma final por tempo. E o que acontece? Os 2 primeiros atletas de cada bateria, eles classificam direto pra final, sabe? E depois, os últimos ali acabam classificando por tempo. Então eu sabia que eu tinha que ficar em primeiro na bateria pra poder classificar. E eu confesso que nesse dia eu tava muito nervoso. Por quê? Porque o 200 é minha principal prova e é a prova que eu tinha uma real chance de medalha, que no 100 metros eu já não tinha conseguido a medalha.
E na semifinal eu tava muito nervoso, porque eu ainda não tinha corrido com aqueles caras ainda ali no Campeonato Mundial, como é que vai ser e tal. E, cara, eu consegui fazer uma das corridas mais leves da minha vida até hoje e muito rápido, assim. Consegui correr muito rápido sem fazer força, sabe? E eu lembro que quando faltavam 50 metros pra chegar, assim, eu não tava mais ouvindo ninguém. E eu falei, tipo, eu acho que os caras devem estar soltando pra poder não se matar tanto pra final. E eu acabei tirando um pouco o pé, assim, eu passei a linha de chegada e eu vi que eu tinha feito quase o meu melhor tempo. Tinha feito 2 décimos abaixo do meu melhor tempo, acima do meu melhor tempo, sem fazer força. Eu falei, caraca, tipo, eu quero fazer isso novamente, sabe? Eu consegui hoje correr com uma facilidade que eu nunca consegui correr na minha vida. E eu nem sei explicar como que eu consegui fazer aquilo. E aí, automaticamente, eu já classifiquei com o melhor tempo e automaticamente com a responsabilidade de ser o próximo campeão mundial, sabe? E tudo isso foi muito impactante pra mim, porque, imagina, meu primeiro mundial, função de enchente, querendo voltar pra casa. Eu lembro que todas as vezes que eu ia sair, assim, pra fazer a prova, eu pensava, cara, ali na linha de chegada tá a solução da minha vida. Era só isso que eu pensava. Não importa o que aconteça, a hora que eu cruzar aquela linha ali, minha vida tá resolvida. Sempre pensei assim. E isso foi um fator que me ajudou muito também, sabe? De pensar, pô, minha cidade tá embaixo d'água, hoje todas as notícias que acontecem no mundo sobre Eldorado do Sul é sobre enchente. Eu quero ser a notícia diferente. Eu quero ser a notícia do cara que ganhou a medalha em meio ao caos. Eu vou conseguir fazer isso, sabe? Mas entre o querer e o conseguir tem um processo muito grande ali. E aí, no dia da final, eu tava bem nervoso, assim, mas eu sabia que eu tinha capacidade pra ganhar aquela competição. Então, o 200 metros a gente sai na curva e termina ele na reta, sabe? Então, eu fiz a curva em primeiro ali, bem na frente dos outros adversários. E nos últimos 100 metros ali, faltando uns 60 metros, eu não conseguia mais desenvolver minha corrida, sabe? Eu acredito que naquele dia ali eu cheguei num estado de limite, assim, num limite tanto psicológico quanto físico, sabe? Não consegui e acho que por um meio segundo ali eu desliguei assim e desliguei em primeiro colocado e quando eu volto assim eu tô em quarto colocado, sabe? E isso falta o quê? 10 metros pra acabar a corrida. E eu pensei, tipo, putz, cara, perdi tudo. E isso muito rápido, imagina. Eu pensei, perdi tudo que tava na minha mão, sabe? Não vou conseguir, parece que cada vez aquela linha ficava mais longe e eu decidi me jogar daí. E eu me joguei, consegui passar a linha em segundo colocado, acabei quebrando o pulso, acabei me ralando. E eu lembro que eu bati a cabeça no chão e eu pensei assim, tipo, eu não posso ser ingrato, sabe? Pô, eu saí do meio do caos, eu sou vice-campeão mundial, isso é um motivo de alegria. Mas dentro de mim o que eu queria era realmente a medalha de ouro, sabe? Porque antes de entrar na pista eu fiz uma oração, assim, sou um cara que tem uma fé muito grande, eu fiz uma oração e eu pedi pra Deus, me dá a oportunidade de colocar o teu nome no lugar mais alto do pódio. E o lugar mais alto do pódio é só um, não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro, sabe? E eu fiquei muito triste de não conseguir realizar aquilo que eu pedi pra Deus. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu tenho que agradecer e tal, e tem toda uma questão de que quando tu ganha uma medalha, tem que dar uma entrevista, tem que falar sobre isso e tudo mais. E eu tava ali sorrindo por dentro, mas por fora, mas por dentro muito triste, pensando, tipo, pô, o ouro era meu e ele escapou das minhas mãos, né? E quando eu tô dando uma entrevista ali pro Jornal Nacional, os caras falam, pô, mudou lá o nome lá, ó, teu nome não tá mais segundo, teu nome tá em primeiro. E aí eu olhei com uma cara de espanto, assim, ainda perguntei ao vivo, assim, perguntei, por quê? E aí os caras falaram, cara, porque na verdade o cara que ganhou a prova, ele acabou cortando a curva, e isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque automaticamente ele corre um percurso menor, então tu está sendo consagrado campeão mundial. E isso pra mim, assim, foi um choque muito grande, cara. E a lição que eu trago sobre isso não é sorte, não é nada do tipo. Eu acredito que aquilo ali resumiu exatamente a minha história, que é o caminho correto, sabe? Quem percorre o caminho correto vai ser consagrado como campeão, mas quem não percorre o caminho correto, em algum momento vai ser desclassificado, sabe? Então aquilo ali me serviu como algo que, pô, continua fazendo isso, continua fazendo certo, continua escrevendo a tua história da forma que tu sempre escreveu até hoje, seja quem tu é, que independente do que aconteça, tu vai conseguir ser campeão, sabe? Então ali eu consegui conquistar o Campeonato Mundial e automaticamente garantir a vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris. E depois desse título aí, tu teve a oportunidade de dar entrevistas e ser o destaque positivo de Eldorado. A gente tava vivendo uma tragédia naquele momento, né? Com certeza eu consegui, de alguma forma, levar a alegria para Eldorado do Sul, sabe? Eu lembro de vários amigos falando, tipo, pô, eu não tenho aonde morar, mas eu fui em tal lugar para assistir tua corrida. E, cara, isso, tipo assim, por dentro, isso me dava, ao mesmo tempo que eu sentia a dor das pessoas, porque eu tava vivendo aquilo ali,
de alguma forma eu conseguia falar assim, pô, eu tô conseguindo trazer a alegria pras pessoas. Imagina alguém que perdeu tudo e falar assim, não, mas eu vou parar 2 minutos aqui pra assistir tua corrida. E eu vou torcer, eu vou esquecer tudo que eu tô vivendo lá e eu vou olhar pra esse cara como um motivo de esperança. E ao mesmo tempo, nessa época, eu consegui fazer o quê? Eu consegui fazer uma campanha solidária ali pra juntar grana pra ajudar as pessoas. Porque como eu tava vivendo um momento de bastante visibilidade, eu tive essa ideia de fazer essa campanha. Então, cara, a gente juntou mais de 15 mil reais ali e eu pude de alguma forma comprar um colchão pra fulano, comprar uma geladeira pra ciclano, sabe? E a gente conseguiu arrecadar bastante coisa pras pessoas e usar daquele momento positivo que eu estava vivendo pra poder ajudar as pessoas também. Porque de alguma forma eu tava vivendo aquilo ali, mas por ser um atleta, por ter uma família estruturada, eu sabia que a minha vida ela ia voltar ao normal. Mas muitas pessoas não tinham a mesma oportunidade que eu. Muitas pessoas demoraram anos para construir algo e perderam tudo e nem sabe se vai conseguir construir de novo, sabe? Tem gente que às vezes a realização do cara naquele momento era comprar um sofá novamente, era comprar uma cama, não ter aonde dormir. Então, de alguma forma, a gente conseguiu, através das pessoas novamente, nada de mérito meu, mas através das pessoas a gente conseguiu ajudar essas pessoas que foram afetadas ali na enchente, sabe? E foi nesse momento que tu pensou em vender a tua medalha? Foi exatamente nesse momento. Conta pra gente essa história aqui. Isso, Tô bem isso curioso. é uma história legal porque, como eu tava conversando aqui com vocês antes, aqui nos bastidores, a medalha ela é importante, claro que é. Todo mundo quer ganhar uma medalha, e só quem não ganha a medalha sabe o quanto ela é importante. Mas mais importante do que a medalha é em si a conquista, a realização, sabe? Então, nessa época, como eu tava fazendo uma campanha para ajudar as pessoas que estavam sendo afetadas e também eu queria dar uma ajuda maior para minha família, até mesmo para mim mesmo, eu tive a ideia de talvez se eu precisasse leiloar, vender a medalha, eu iria fazer isso para conseguir mais recursos, sabe? Porque o que acontece? Muitas pessoas também imaginavam que, tipo assim, putz, eu tô lá no Campeonato Mundial, tô tendo toda essa visibilidade e eu tô ganhando muita grana, mas na verdade não. Isso não mudou, em questão financeira, não mudou nada na minha vida. Muito pelo contrário. Todo esse valor que a gente arrecadou, a gente não usou nem um centavo desse valor, no caso, pra mim. Usei pra ajudar as pessoas, sabe? Então, naquele momento, eu pensei, cara, se eu tiver que vender minha medalha, leiloar minha medalha, eu faço isso pra conseguir ter uma condição melhor e também ajudar as pessoas, sabe? Então, foi uma ideia que a gente teve pra tentar fazer isso. Acredito que isso até saiu num jornal, mas acaba que a gente não teve nenhum interesse de alguém que fez algo do tipo assim, uma oferta pra vender a medalha, então a gente acabou não vendendo, sabe? Cara, nada a ver com a linha de assunto que tu tá tendo aí de medalha. E esse cabelo aí na prova, cara? Qual que foi a ideia de dar uma platinada no cabelo? Foi tipo Qual o que é? cascãozinho do. Chama atenção? Como é que é isso aí? O que acontece? Eu tenho uma coisa comigo assim que eu me sinto muito iluminado, sabe? Eu me sinto um cara abençoado por Deus. E a forma que eu sempre tive de transmitir isso foi platinando o cabelo. Então, em toda a competição que eu ia de uma forma internacional, assim, uma competição fora do Brasil, e até mesmo aqui no Brasil, eu sempre platinei o cabelo pra chegar e ter uma coisa diferente, sabe? Porque o que acontece? Por mais que as pessoas não consigam entender isso, o momento que tu entra ali na pista, tu tem que, mesmo que tu não seja, mas tu tem que se sentir o melhor. Tu tem que, de alguma forma, procurar um gatilho mental que tu entenda por que tu está ali. Porque senão, na verdade, tu já tá derrotado. Entendeu? Então eu vejo que, cara, essa questão de platinar o cabelo, de fazer coisas diferentes, isso faz com que tu vai entrando num personagem e que tu consiga, sinceramente, te olhar no espelho e falar assim, ah, não, hoje eu tô pronto pra encarar quem for. Entendeu? Então essa questão do cabelo é algo que pode ser que não faça tanto sentido pras pessoas, mas é algo que tu já vai, tipo assim, ó, pô, tô preparando o cabelo, tô mudando isso, tipo assim, ó, tô entrando num ritmo de, tipo assim, ó, a partir de agora é matar ou morrer. E tá aí o que tu perguntou aquela hora ali do Ritual. Tá aí o ritual, ele esqueceu de falar do cabelo. Não, cara. Não, e tu te diverte correndo? Muito, muito. Apesar, tipo assim, o que acontece? Eu acho que Então, tu tem aquele momento, tu olha pro cara, olha pra trás, tu te diverte naquele momento ou naquele momento tu fica cego e vai? não, cara, na verdade, nesse Tu disse, momento. não escutei mais os caras. Sim. Não parou pra dar uma olhada pra trás, ver se pegaram o Uber? Sabe que isso eu não tenho porque eu acho que, assim, eu prefiro, sinceramente, ser muito concentrado na hora de competir do que fazer esse tipo de coisa e cometer um erro, porque um erro que tu comete ali pode botar em jogo a tua medalha, sabe? Então eu acredito que tem atletas que conseguem ter isso, mas eu não consigo ter isso, assim. Eu gosto de ser um cara muito focado, sabe? Eu gosto de
antes ali, tá concentrado, tá focado naquilo que eu tenho que fazer, porque como eu falei, cara, aquilo ali, pra mim, é muito importante. Aquilo ali, pra mim, muitas vezes é colocar a minha vida em jogo. Quando eu entro ali, é matar ou morrer. Não é só uma corrida. Então eu não consigo ter essa coisa de muitas vezes, tipo assim, levar tão na brincadeira, sabe? Porque, imagina, os Jogos Paralímpicos é de 4 em 4 anos. Eu posso querer fazer uma graça ali, perder uma oportunidade e eu não tenho a percepção do que eu vou ser ou se eu vou conseguir daqui 4 anos ter a mesma performance, entendeu? Então eu não boto muito a perder assim, não. Muito pelo contrário, se eu puder passar a linha arrebentando todo mundo, eu passo a linha arrebentando todo mundo, não importa. Tem um conhecido nosso, não sei se tu lembra do Júlio Herold. Sim, claro. Ele treinava, ele era do atletismo, ele corria. E acho que ele morava em Gramado, que ele estava começando no atletismo, já tinha um certo destaque assim, mas ainda não era um atleta profissional. E aí ele estava na corrida em primeiro e foi tirar uma onda, acho que foi aviãozinho, sei lá o que ele foi fazer antes de cruzar a linha de chegada e cruzou em segundo. Não, momento. Ele me contou isso, ele disse, cara, ali encerrou minha carreira. Meu treinador, assim, ó, acabou comigo, eu não consegui mais seguir a carreira de atleta por causa daquele momento ali. A cara do Júlio, né? É, A cara do Júlio. Não, e também, tipo assim, é uma questão muito de responsabilidade, sabe? Porque o momento que eu tô ali, eu não penso só sobre, como eu falei várias vezes já, sobre somente ganhar uma medalha, mas eu acho que assim, é tu representar uma nação, sabe? É tu ser um exemplo, tentar pelo menos ser um exemplo positivo para as pessoas. E eu acho que muitas vezes se tu tem uma habilidade acima da média e tu consegue levar isso de uma forma mais tranquila, onde que tu possa brincar, onde que tu possa tirar uma onda, ok. Mas eu acho que também é muito sobre o que aquilo importa pra ti, sabe? Porque, como eu falei, às vezes tu pode colocar tua carreira em jogo por uma brincadeira, entendeu? Ou por uma tirada de onda que tu quer dar. Então são coisas que, cara, eu não consigo fazer isso, assim, sabe? Não consigo. Depois, ou tipo assim, depois que eu vou descontrair, algo do tipo, aí sim, mas eu gosto também muito de manter o respeito, sabe? Porque ganhar é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, todo mundo que tá ali se preparou pra aquilo ali. Então, muitas vezes eu não curto muito essa coisa de tipo assim, pô, eu vou desmerecer o cara que não ganhou, porque, cara, talvez ele trabalhou até mais do que eu, mas eu consegui de alguma forma me desempenhar melhor naquele dia. E é exatamente sobre isso, é sobre aquele dia, é quem vai conseguir ser melhor naquele dia, naquele momento, naqueles 21, 22 segundos que a gente vai correr ali, sabe? E isso não determina só porque eu ganhei que eu sou superior ao cara e também não determina porque ele ganhou ele é superior a mim. Então por isso que eu não gosto muito dessa coisa, sabe? Porque eu mesmo já tive a primeira vez que eu perdi aqui no Brasil foi em 2022. Foi na prova dos 100 metros, eu fiquei em segundo colocado. E eu lembro que na época o meu adversário ele cruzou a linha, começou a rir e tal, e tipo assim, naquele dia eu decidi que eu nunca mais ia perder pra ele. Pela atitude dele, sabe? E eu acho que o cara que ganha a medalha, o cara que ganha, que tá ali no topo do pódio, ele tem que de alguma forma ter um respeito sobre os outros, sabe? Até porque eu não vou ser invicto pra sempre, vai chegar um dia que eu vou perder também, entendeu? Então eu tenho muito essa coisa de, cara, independente se eu ganhar, eu quero ter o respeito, e se eu perder, eu quero ter o respeito também, sabe? Então é uma linha de raciocínio que eu tenho, assim. Hoje o esporte ele sustenta a tua vida financeira, assim, a tua vida é através do esporte hoje, financeiramente? Isso, então desde 2023 eu vivo somente do esporte, sou um atleta profissional, tenho uma questão de financeira, tanto de Bolsa Atleta, que é para os melhores atletas do mundo, quanto eu também tenho meus patrocinadores, né? Desculpa, como a Netshoes, entre outros, sabe? Então hoje eu consigo me manter através do esporte e dentro dessa condição que eu tenho, eu sempre tento ser o mais racional possível, sabendo que uma carreira de um atleta não é tão longa assim e que hoje eu posso ser o melhor atleta do mundo e amanhã talvez não tenha a condição de manter essa posição, sabe? Então, não basta só ser um bom atleta e ter uma condição boa, mas conseguir manter isso, ser de alguma forma um empreendedor, saber administrar as coisas, para que tu consiga, fora do esporte, também ter uma realização. Porque o que a gente mais vê no esporte, e não só nos esportes não tão vistos quanto o futebol, mas até mesmo no futebol, a gente vê atletas que em mais ou menos 5 anos eles não têm mais a condição
e se declaram falência, né? Então, administrar tudo isso é bem difícil, mas eu acredito que é necessário desde sempre ter essa administração, viver um degrau abaixo e saber que além de tu ser um atleta, teu corpo é a tua principal ferramenta de trabalho e que tu tem que administrar o teu dinheiro da melhor forma possível para lá na frente tu não vir pagar o preço por isso. Tu tem um auxílio, um profissional, alguém que te ajuda aí para administrar a tua vida financeira? Eu tenho a ajuda do Nilceu, que é um parceirão aí, que Ele vocês esteve aqui com a conhecem. gente, sim. Porque eu sempre, desde que eu comecei a ter uma condição melhor, eu sempre busquei isso de tentar administrar o melhor possível a minha condição financeira. E algumas coisas com certeza eu consigo fazer, outras coisas acabam fugindo assim da minha capacidade, então eu tenho pessoas que me auxiliam nisso também, e o Nilceu é uma dessas pessoas. Desculpa, Não, não não. quero ser invasivo na tua vida, tá? Claro. Mas tu tem metas muito claras com relação ao atletismo, aonde tu quer chegar, as tuas conquistas. E com relação à tua vida financeira, ela é tão organizada assim, eu quero chegar neste momento, eu quero me aposentar com este valor, eu quero me aposentar com tal idade. Isso tu tem claro também na tua vida? Eu tenho muito claro essa questão de que eu nunca quero voltar pro lugar da onde eu vim. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro. Eu sou um cara que eu não tenho muito essa questão de números de falar assim, ó, pô, o dia que eu tiver tanto eu vou parar de fazer atletismo. Porque eu não gosto de ser refém do dinheiro, sabe? Eu acho que o que eu quero é, se eu decidir parar hoje, mesmo que eu tenha uma condição bem simples, mas que eu consiga me manter dentro dessa condição, eu quero parar hoje, sabe? Eu sou um cara que eu não tenho uma condição extraordinária financeiramente, mas eu não quero nunca depender do dinheiro. Essa é a questão. Então eu prefiro viver um degrau abaixo, ter uma condição mais simples, mas falar, olha, a partir de hoje eu acho que isso não dá mais para minha vida, então eu vou conseguir parar, vou ter o tempo para eu pensar no que eu vou fazer a partir daqui. Mas eu acho que isso é o mais importante, sabe? Porque eu acredito que colocar só o dinheiro na frente, a gente acaba muitas vezes fazendo as coisas com uma motivação diferente daquela que a gente começou a fazer, sabe? Então eu tenho esse pensamento que, cara, se eu tiver que parar hoje, eu paro tranquilo porque eu já tenho uma vida melhor que a vida aqui da onde que eu vim, sabe? E eu tenho um tempo para poder estudar, ver o que eu quero fazer, ou conseguir ter uma vida tranquila e não viver atrás da condição financeira. E tu já pensou nisso? O que tu vai fazer depois? É isso que eu ia perguntar assim. Desculpa. Não, exatamente, eu ia nessa linha de hoje a palestra, tu já dá palestras, né? Sim. E tu pretende ser treinador ou mentor ou continuar atuando na área? Eu acredito que eu vou atuar mais na área, assim, de ser mentor mesmo, assim, e muito na linha de palestras, que é uma coisa que eu já faço, acabo não fazendo hoje com tanta frequência devido aos meus treinos mesmo, para não perder o foco, sabe? Mas eu acredito que é essa área que eu vou atuar, mais na área de palestras, talvez na área de mentorar pessoas, mas eu acredito que eu nunca vou conseguir trabalhar como treinador, assim, sabe? Porque eu tenho um gênero muito forte e eu não sei se eu iria conseguir encontrar um atleta que entraria nessa linha também. Porque eu sou um cara muito cabeça dura, assim, para as coisas. Então, se eu boto uma meta, eu tenho que cumprir com aquilo ali e eu vou exigir o máximo, tanto de mim quanto do outro. Então, eu não sei se eu encontraria um atleta que teria esse pensamento assim, que eu acho que hoje em dia é bem difícil, sabe? Eu acompanho alguns atletas, convivo com outros atletas hoje que são bem mais novos do que eu. E eu acho que falta muito isso hoje em dia, sabe? Aquela decisão. Tipo assim, pô, eu sou um cara que, imagina, eu era mecânico de moto e motoboy. E a partir de agora eu quero ser atleta. Cara, eu tive que mudar inúmeras coisas na minha vida e não foi, pô, fulano, tu tem que mudar porque isso é bom. Não, eu decido isso. O momento que tu decide algo na tua vida, automaticamente tu tem que saber a responsabilidade que aquilo ali te traz. Sabe? E eu sou muito assim, então acho que como treinador, talvez eu não iria ser um bom treinador. Os atletas não iriam me aguentar. Mas como mentor, eu acredito que aí eu poderia ser um pouquinho melhor, assim, sabe? E para te ter alto desempenho assim, acredito eu que deva ter um cuidado também com a alimentação, né? 100% do tempo tu tá cuidando da alimentação e como é que funciona em dia de competição? Como é que tu te alimenta e até a questão de líquidos também, existe, isso é tudo numerado, regrado, assim, tu pode fazer isso? É assim que funciona? Sim, eu sou muito regrado com a alimentação, porque eu acredito que a alimentação é uma das coisas mais importantes na vida de um atleta. Porque o que acontece? Quando tu chega num nível, num alto nível mundial, todo mundo treina, todo mundo faz algo, todo mundo é bom.
Só que tem coisas que é um pouco mais difícil, mais difíceis, e uma delas é a alimentação, sabe? Porque imagina, tu vive num extremo. Automaticamente, muitas coisas que a gente come é emoção. Tipo, putz, tô cansado, vou comer isso. Então eu vejo a alimentação um dos pilares que tu consegue, tipo assim, ser melhor do que a maioria das pessoas, entendeu? E o nosso corpo, como eu falei, ela a nossa ferramenta de trabalho. Então eu cuido muito da questão da alimentação. E isso é uma coisa que, tipo assim, é uma coisa muito minha. Hoje, todo mundo, tanto amigos, familiares, todo mundo me respeita muito, mas no começo não era assim. Às vezes eu ia numa janta e falava, cara, vou levar minha marmita, vou comer aquilo ali. E as pessoas, tá, mas pra que isso? Precisa disso? Pô, mas tu é magro. Não é exatamente sobre ser magro, é exatamente que se eu como algo hoje, eu não vou conseguir render no treino amanhã da forma com que eu gostaria. Amanhã no treino eu vou passar mal, vou vomitar, vou ter uma diarreia, coisas que pessoas que não vivem esse esporte muitas vezes não conseguem entender, sabe? Tipo assim, então, a alimentação é algo fundamental. Então, lá na minha casa, na nossa casa, a gente tem uma balança onde que todas as refeições, eu peso a comida, olha, é 220 gramas de arroz, é 220 gramas de arroz, 150 gramas de carne, 150 gramas de carne. Claro que eu tenho um lado humano que, pô, eu tenho uma refeição livre, então eu consigo administrar isso e eu acho que isso é uma das coisas que mais fazem a diferença, sabe? Porque tudo aquilo que a gente ingere é que vai fazer diferença também na performance. E no dia da competição, eu acabo seguindo a mesma alimentação, assim. É um pouco diferente, tipo, vamos supor, atletas que fazem provas mais longas, no dia anterior eles comem bastante carboidrato, algo do tipo para ter energia, entendeu? Mas a gente não, a gente acaba seguindo a mesma dieta ali. E é importante também tu seguir a mesma dieta e não comer coisas diferentes para que tu não venha ter um resultado diferente daquilo que tu quer. Entendeu? Porque às vezes é uma coisa muito simples, mas talvez eu nunca comi isso. Daí um dia antes da competição eu vou querer comer, aí quando eu passo mal eu não consigo competir, entendeu? Então a gente tenta fazer aquilo ali o máximo de vezes possível pra saber que deu certo. E aí, pô, se eu consigo me desempenhar no treino, automaticamente eu vou conseguir me desempenhar na competição também. Perfeito. Ah, meteu uma feijoada aí. X-bacon, né? X-bacon com batata frita. É. A gente não comentou algo e eu fiquei curioso até pra tu desenvolver sobre isso. Como é que foi tua experiência olímpica? Pô, essa foi a maior experiência que eu tive na minha vida, assim, como atleta. Por quê? Porque o cenário olímpico, o cenário paralímpico, assim, ele é montado e estruturado para que o atleta venha desfrutar daquilo ali. Então, o momento que tu entra numa vila paralímpica, automaticamente tudo que tem ali foi organizado e feito para que os atletas tivessem uma qualidade de vida. Um exemplo, alimentação. Tem um pavilhão gigante com alimentação de todos os países. Tipo assim, lá é separado por mundos, vamos dizer. Então, comida brasileira é nesse mundo. Uma comida oriental, tipo... Então, cara, tem todos os tipos de comida ali. E esse restaurante, ele funciona 24 horas. Então, tu pode comer a comida que tu quiser. E aí, muitas De forma livre? De forma livre, não paga nada. Entendeu? Automaticamente, tu tá andando na rua, assim... Nessas ruas lá dentro da Vila Paralímpica tem, cara, inúmeras máquinas de Coca-Cola, água, Ah, que sacanagem isso aí, né? tudo isso Pressão psicológica, né, cara? Para- Os caras incentivando a errar. A prova começa antes. para que tu desfrute, entendeu? Pô, tem Powerade ali, tu pode pegar, acorda de manhã, vou tomar meu café. Então tu vai lá num quiosquezinho que tem e tudo liberado. Tu pede lá, eu quero um pão com isso, com aquilo, a pessoa vai lá te entrega, eu quero um café, eu quero um brownie, tipo, tudo E a tua mãe liberado. te ligando pra saber se tu tá comendo bem, né? Então, tipo assim, cara, tu tem tudo. Tipo, eu me senti, pra aquelas pessoas que já jogaram GTA, pô, tu se sente dentro do GTA, porque, tipo assim, tu faz o que tu quiser ali. Sabe? Tipo assim, tu pode fazer o que tu quiser. E lá tem tudo. Tipo, se tu quiser marcar um dentista, tem dentista. Eu quero cortar o cabelo. Tu marca o cabelo pra cortar o cabelo. Tu quer fazer uma tatuagem dos jogos, tu pode fazer uma tatuagem lá dentro. Sabe? Tipo, cara, tem inúmeras coisas pra tu fazer dentro de uma vila olímpica, assim, que é fora do normal. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode perder o foco do que tu foi fazer ali, que é competir, sabe? Então, tipo, putz, tu passa nas ruas, assim, tem freezer com um monte de picolé, tipo assim, Magno. Cara, Que loucura. tu tem que manter teu psicológico. Não, depois da competição eu vou comer. Daí, imagina a minha prova é um dia antes do final dos jogos. Então, eu passei 20 dias lá, tipo assim, só passando vontade, e depois eu vou ter um dia pra desfrutar, pecado. entendeu? Mas é a maior experiência que eu tive, assim, em questão de organização, em questão de reconhecimento também, sabe? Eu pude correr a final lá dos 200 metros, que foi lá no Stade de France, com mais de 70 mil pessoas assistindo, sabe? Ah, que pressão. Pra mim, aquilo ali
Eu não enxergo assim, cara, como uma pressão, sabe? Eu enxergo como um privilégio de falar assim, cara, tem 70 mil pessoas assistindo algo que eu trabalhei pra chegar aqui. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, muitas vezes tu vai correr um campeonato brasileiro, cara, se tiver 200 pessoas é muito. Se tu falar pra alguém que tu faz atletismo, os caras vão falar, tipo, tá, o que que é isso? E lá tu tem mais de 70 mil pessoas pagantes pra E assistir. tinha um francês na tua prova ou não? Não, Ah, na minha menos mal, prova né? não, menos mal. Menos mal, né? E isso é legal também, porque, tipo, tenta passando um videozinho ali, tem um videozinho que dá da apresentação ali, e se tiver um campo mais aberto vai aparecer, tipo, cara, as pessoas vão lá realmente pra torcer. Muitas vezes não tem alguém, não tem um francês ali, não tem, mas, tipo assim, eles querem ver o esporte. Pô, tu vai lá passear na Torre Eiffel, os caras, pô, tu é atleta, tira uma foto comigo. E é um reconhecimento. Isso. Aí é a entrada da final ali, sabe? Então é um reconhecimento que muitas vezes a gente não tá acostumado a ter aqui no Brasil, sabe? É totalmente diferente. Então tu fala, putz, 70 mil pessoas pagaram pra assistir isso aqui, eu tenho que dar um show aqui, sabe? Agora é o meu show, eu tenho que fazer o melhor possível pra que eu consiga ganhar uma medalha e que eu consiga ter um resultado e trazer uma alegria pra essas pessoas, sabe? Porque querendo ou não é isso. As pessoas pagam e estão ali pra ver um espetáculo, sabe? Ô, Alisson, tu falou ali em cortar cabelo na Vila Olímpica, mas, pô, teu barbeiro vai ficar chateado contigo, né, meu? O cara só tem que cortar com o mesmo barbeiro, não pode trocar. Não pode trocar Não barbeiro. pode trocar. Tem essa coisa, né? Tem essa coisa de ter os ciúmes, o barbeiro ter os ciúmes. Mas como a gente já tava lá há 20 dias, imagina, pô, tem que cortar o cabelo. E aí tu marca essa coisa lá pra cortar o cabelo, só que tipo assim, eu ainda não sou fluente no inglês. Então eu já fui com uma foto, tipo assim, eu quero um corte igual a esse, sabe? Só que, tipo, acaba que é uma coisa meio que... Tipo, a pessoa tá cortando teu cabelo, só que tu não tem um assunto pra falar com ela, entendeu? Até filmei na época, postei ali no Insta. E é muito legal, cara, porque tu acaba, tipo assim, conhecendo outras culturas, outras pessoas, outros atletas. E tu acaba também crescendo muito como pessoa, sabe? O pouco que eu sei de inglês, eu aprendi. É claro que um pouco fazendo aulas particulares, mas o que eu mais aprendi, assim, foi a prática mesmo. Porque todos os restaurantes lá que tinha que pedir a comida, tinha que pedir em inglês. Então, imagina, no terceiro, quarto dia tu já tá pedindo a comida em inglês e tu já Sobrevivência, sabe, sabe? Tipo, é sobrevivência e são coisas que tu aprende que tu não vai esquecer. Então, por mais que tu saia, como foi o meu caso ali nos jogos, eu saí em quarto colocado, que é a pior colocação que tem. É o cara que brigou pela medalha e ficou fora do pódio. Mas eu saí dali muito mais maduro e com muito mais sabedoria do que eu cheguei ali, sabe? A minha percepção antes dos jogos é uma e a minha experiência depois dos jogos é outra completamente diferente. Esse negócio de não falar inglês e ser atleta pra comer é um problema. Bah. Porque não dá pra chegar no McDonald's e dizer number one, tá ligado? Tu tem que desenrolar algum assunto pra pedir o teu rango. Não, e tu tem que aprender o básico, né? O Como cara- diz, arroz, feijão... Ah, o cara gordinho que não é de alto desempenho só vai no Mac Ah, ali. não, só vai no Mac. Barbada. Só vai no Mac e aponta. Só aponta. É number one, Nem cara, pede. não tem erro. E isso é muito top, cara, porque a gente vai aprendendo e tu começa a ver que tem um mundo afora, sabe? Porque imagina eu, pô, vim ali de Eldorado do Sul, uma cidade pequena, e tu é acostumado com aquelas coisas que é te apresentado ali. Tipo assim, pô, hoje a tendência é todo mundo querer ser jogador de futebol. Então vou fazer isso. Amanhã a tendência é todo mundo é comprar uma moto, comprar um carro, rebaixar, fazer isso. Então tu acaba vivendo naquela bolha e tu não olha pra fora. Por mais que tu saia daqui e simplesmente não vai fazer nada no outro lado do mundo, eu tenho a certeza que tu vai olhar o mundo de uma forma diferente. Tu vai olhar e falar, pô, olha só, cara, eu tô do outro lado do mundo, tem um mundo a ser explorado, tem um idioma a ser explorado. Cada vez que eu me exponho a um ambiente internacional, eu vejo que eu preciso melhorar como pessoa primeiro, para que eu consiga ser um atleta melhor. Como que eu vou conseguir ser um atleta melhor, colher informações melhores se eu não sou fluente no inglês? Muitas vezes eu já tive perto de pessoas que eu queria conhecer, pô, esse cara é um atleta top. Mas como que eu vou falar com esse cara se não desenrola o inglês? Então, automaticamente tu vê assim, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. Hoje eu cheguei num outro cenário que eu preciso crescer para pertencer nesse cenário, sabe? Então, isso são coisas que o esporte ele acaba nos proporcionando, que com certeza eu levo isso para qualquer coisa que eu for fazer na vida, sabe? Qualquer coisa que eu for fazer na vida, eu vou utilizar coisas que o esporte me proporcionou até hoje. E nessas várias viagens que tu fez, teve algum choque cultural, alguma coisa assim que te chamou muito a atenção, que tu chegou em casa e falou pra esposa, amor, olha só o que eu vivi lá, olha o que aconteceu comigo, olha o que os caras fazem lá em tal país. Eu acho que o maior choque de realidade que eu tive, assim, positivo, foi a questão de organização do Japão. Eu tenho a certeza que o japonês, ele é muito diferenciado nessa questão de organização e na questão de seguir regras. Um exemplo, pô, se o sinal tá aberto para os carros
e não tem nenhum carro passando, o japonês ele não atravessa a rua igual, ele espera o sinal fechar pro carro, abrir pro pedestre e ele vai ali e faz isso. No Japão tu não vê, e atravessa a rua, tu não vê no Japão nenhuma lixeira, mas tu não vê lixo na rua. Então os caras recolhem seu lixo e levam até em casa. Então essa coisa do Japão assim foi algo que eu tomei um choque de realidade. E ao contrário disso, eu tive a experiência de ir pra Índia, né? Então a Índia é completamente diferente, tipo, é uma bagunça o trânsito deles. Tu vê uma moto andando em cima da calçada e a polícia ali, tu pensa, tipo, tá, mas será que isso é legal, então? Porque o que tá acontecendo? E, tipo, as motos tocam uma pressão nas pessoas que estão em cima da calçada, tipo, sai da frente. Então é uma cultura totalmente diferente. Cara, quando eu cheguei em casa do Japão, eu não tava mais acostumado a ouvir buzina. Eu lembro que eu chegava os primeiros dias, eu me assustava, assim, tipo, caraca, que barulho é esse? Porque não tô acostumado com isso mais. Eu fiquei lá em Kobe, e Kobe era uma cidade totalmente silenciosa, cara. Não tinha trânsito, os caras, tipo assim, esperavam o outro passar sem buzina, sem nada. Eu lembro que as primeiras vezes que eu cheguei aqui, eu tomava vários sustos. Ao contrário da Índia, tipo assim, a hora que eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, pô, mesmo em São Paulo não tem tanta buzina quanto na Índia, entendeu? Lá os caras, tipo assim, eles buzinam por qualquer coisa. Então são culturas, choques de cultura totalmente diferentes, fora a questão culinária. Porque tanto no Japão quanto na Índia é muito diferente. A Índia é questão de tempero também, tipo assim. E às vezes a gente fica em hotéis que quem prepara aquela comida ali é o pessoal do país, entendeu? A única competição que o Brasil prepara a comida fora da Vila Paralímpica é a Paralimpíada. Em campeonato mundial, tudo a gente come em hotel, entendeu? E, cara, muitas vezes é um desafio a questão da alimentação. Na Índia mesmo, os caras botavam muita pimenta, muito tempero e, tipo, pô, a gente que é atleta, qualquer coisa que a gente comer diferente, passa mal. E aí todo mundo tinha que ir lá conversar com o pessoal da cozinha lá, da diretoria ali e tal, os responsáveis do Comitê Paralímpico, pra falar, pô, maneira na pimenta, maneira nisso, são atletas e tal, mas são culturas totalmente diferentes, assim, e a gente aprende muito, muito, tanto positivamente quanto negativamente, sim, com essas outras culturas, sabe? Tu comeu um sushi da hora lá no Japão? Depois da competição ou não? Não, cara, não comi o sushi. A gente comia muito no hotel lá, porque acaba que assim, isso é uma coisa muito legal de se falar também. Pô, eu já pude viajar, conheci alguns lugares, mas na maioria das vezes a gente acaba conhecendo só ali o hotel e a redondeza, por quê? Porque é essa pressão de competir, sabe? Muitas vezes a gente até pode fazer um passeio, algo do tipo, mas se no dia seguinte, tu fez um passeio hoje, no dia seguinte tua competição e algo dá errado, talvez tu vai se culpar por aquilo ali. Então, às vezes eu acabo indo viajar, mas acabo não conhecendo, não desfrutando tanto daquilo que o país tem pra oferecer, porque eu tô ali por um propósito, sabe? E também, se for ao contrário, se tu acabar sendo muito emocionado, às vezes tu acaba perdendo o foco do porquê que tu foi até ali. Sabe, às vezes, tipo assim, pô, tem gente que, cara, caminha 10 quilômetros pra visitar um ponto turístico. Aí no outro dia o cara tá quebrado. Ah, tá louco. Entendeu? Lá na frente, quando no teu futuro já vai estar de treinador, de mentor. Ele falou que treinador não, mano. não. Vai saber. Ele é atleta, ele é treinador. O que tu espera que as pessoas lembrem de ti? Eu assim, o Alisson, além das medalhas, tá? O que tu quer que as pessoas lembrem de ti? Eu acredito que o maior legado é esse, né? As pessoas terem uma lembrança de um exemplo positivo. Eu acho que isso é algo que não vai passar, porque as medalhas vão passar, os recordes foram feitos para ser batidos, futuramente vai ter pessoas que vão bater meus recordes brasileiros, mas eu acredito que o exemplo positivo é algo que não passa, entendeu? E isso não é só de um esporte. Eu mesmo, como eu falei anteriormente, sou um cara que sou muito fã do Ayrton Senna, é um cara que já, quando eu nasci ele já era falecido, mas é um cara que até hoje nos traz um exemplo positivo de fazer aquilo ali com amor, com dedicação. E isso eu acredito que não é sobre esporte, é tudo que tu for fazer na vida, sabe? Eu acho que quando a gente escolhe fazer algo, a gente tem que ter essa excelência. É tão bom quando tu contrata um serviço, esse serviço ele tem uma excelência, ou quando tu paga pra ver um show e esse show tem uma excelência. Eu acho que isso são coisas que não vão passar por nenhum tempo, sabe? Tu vai num lugar e fala, aquele cara fazia aquilo ali com excelência. Fui ali no podcast dos rapazes ali, o negócio foi feito com excelência. Isso é algo que eu gostaria muito que as pessoas lembrassem, falassem, o Alisson, independente do tempo que ele correu, as conquistas que ele teve, ele fez aquilo ali com excelência, um exemplo positivo, sabe? Deixa eu só pegar um ganchinho aí. Tu falou do podcast com excelência. Foi só um exemplo ou tu tá gostando mesmo? Não, assim, com certeza, tá legal? com certeza. Vocês estão de parabéns, assim, não só pela questão de estrutura,
mas pela questão de trazer algo com excelência, sabe? Da questão de, pô, eu vou me preocupar com as câmeras, eu vou me preocupar com a iluminação, vou me preocupar com o que eu vou perguntar, com o pós, com tudo, sabe? Eu acho que isso é algo fundamental em tudo que você for fazer. Independente se for um podcast, independente se for um atleta, fazer as coisas com excelência é algo fundamental e vocês estão de parabéns aí. Muito Olha aí, obrigado. pediu um elogio e ganhei. Sabe que tem um DVD do Jota Quest, que é o Folia e Caos, que eu nunca esqueço. O Rogério Flauzino, ele fala naquele DVD que ele não quer que as pessoas gostem da música dele. Ele quer que as pessoas gostem dele. E, cara, eu acho fantástico isso. E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, pode ser um baita num atleta, tu é um monstro, mas, cara, tu é um cara muito gente boa. Não tem como não gostar de ti, cara. Pô, obrigado. É exatamente sobre isso. Quer falar alguma coisa, Toniel? Não, eu concordo com o que tu falou, mas com o que o Flauzino falou, tá errado, cara. Ele é um artista, tem que ganhar, Não, mas, gostar cara, da arte dele, não tem que gostar dele. Cara, tem que gostar dele, né? Acho que não. E tu sabe que são Ele é um duas querido, coisas... né? Ele é um querido. Não, ele é. um querido. Mas eu acredito que são duas coisas que tem que caminhar junto, assim, sabe? Porque eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que eu admirava muito de longe. Quando eu conheci essas pessoas, talvez elas não eram tudo aquilo que eu esperava. Então isso, de alguma forma, me ensinou algo. Que, tipo, cara, tu tem que fazer algo, assim, com excelência, mas também tu tem que transmitir isso como pessoa, sabe? Tu tem que, tipo assim, a pessoa... Eu sei que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente tem que tratar as pessoas com respeito, com educação, tentar, como eu falei, ser esse exemplo positivo de dizer assim, pô, o cara admira meu esporte, mas o dia que eu conheci esse cara eu também comecei a admirar ele, sabe? Porque ele realmente é aquilo que ele transmite. Tu ser autêntico. Eu acho que tu ser autêntico é uma coisa que hoje tá muito difícil, porque a gente acaba conhecendo um personagem das pessoas. Porque eu acredito que a internet também trouxe isso, né? Porque a internet trouxe, tipo assim, pô, se tu quer ser famoso, tu tem que dançar essa dancinha. Se tu quer fazer tal coisa, tu tem que fazer isso. E eu não sou um cara assim, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de ser autêntico. Eu gosto, tipo assim, cara, eu só aceito patrocínios de coisas que eu uso. Se eu não uso aquilo ali, se eu não concordo com aquilo ali, eu não fecho uma parceria, porque eu não vou conseguir transmitir isso no meu dia a dia, entendeu? Um exemplo é a Netshoes. Tipo assim, cara, eu respiro a Netshoes. Eu tô sempre com as roupas da Netshoes. Pra mim não é um peso usar as roupas. Ainda mais que eu tenho a oportunidade de escolher as roupas lá. Então, tudo que eu uso é uma coisa muito pessoal minha, sabe? Se eu tiver que fazer uma chamada agora e falar assim, fala de tal coisa na Netshoes, cara, pra mim é natural, porque eu vivo aquilo ali, sabe? Então, eu acho que quando tu é autêntico, automaticamente as pessoas vão gostar do teu trabalho, mas também vão gostar da tua pessoa, sabe? Perfeito. Cara, uma coisa que a gente não perguntou e tá aqui em cima da mesa, a gente precisa perguntar dessa medalha aí, né, cara? Boa. Que por acaso a gente teve a sorte de estar aqui. Ainda bem que ele esqueceu no carro. Pois é. Cara, que top, cara. Olha, reconhecimento. Fala um pouco pra gente dessa medalha aí. Então, essa medalha foi a última conquista que eu tive. Pode erguer ela um pouquinho, claro, só pra com galera certeza. ver também. Aí, Olha aí, coisa linda. Isso aí. Orgulho do Brasil, orgulho do Rio Grande do Sul, orgulho de Eldorado. Eu sou gaúcho. Com certeza. Essa medalha eu conquistei no campeonato sul-americano que teve na Colômbia. Foi agora em julho. E lá eu disputei 2 provas, a prova do 100 e a prova do 200. Fui medalha de bronze na prova dos 100 metros. E 2 dias depois, um dia depois, acabei correndo a prova do 200 metros que me consagrei campeão sul-americano nessa prova. Para mim foi uma experiência totalmente diferente. Cada competição é uma experiência totalmente diferente. É uma competição onde eu sabia que eu iria ter um pouco de vantagem na prova dos 200 metros rasos, mas isso é algo que a gente sabe só no papel, sabe? E o papel, ele aceita tudo, a prática é totalmente diferente. Então, eu queria muito ganhar essa medalha, até porque a gente tem, a nível mundial, vamos dizer assim, grandes conquistas. Primeiro, tem que ser campeão no teu país, nacionalmente, onde eu já consegui ser campeão. Tem uma medalha sul-americana, que hoje eu já tenho. Tem uma medalha pan-americana, que eu ainda não disputei nenhum pan-americano. Tem uma medalha mundial, que é a que eu já tenho. E tem a cereja do bolo, que é a medalha paralímpica. Então agora faltam somente 2 conquistas aí pra gente conseguir zerar o game e ter todas elas, sabe? E depois dobrar a meta. Exatamente. E pra mim, cara, independente de qual for a competição, seja uma competição aqui no Rio Grande do Sul, seja uma competição a nível mundial, a adrenalina, ela é sempre a mesma, sabe? Sempre a mesma. E eu tive um privilégio muito grande nessa conquista do sul-americano, que foi na Colômbia, em Vale do Par, que foi a recepção. Porque quando eu tive a conquista do Campeonato Mundial, o Eldorado do Sul tava vendo uma tragédia, então ninguém conseguiu me receber.
Posteriormente eu fui para os Jogos Paralímpicos, fiquei em quarto, não ganhei a medalha. Então agora, quando eu ganhei essa medalha lá em Vale do Paro, o pessoal me recebeu ali com um caminhão de bombeiros, uma alegria muito grande, assim, de uma coisa que eu ainda não tinha, entendeu? Quando eu fui campeão lá em Marrocos, eu tive essa recepção, mas ainda não era uma conquista pela seleção brasileira. Então, pela seleção brasileira, foi a primeira vez que eu fui recebido na minha cidade ali, pelo prefeito, caminhão de bombeiro, coisas que são algo especial, assim, pra tu poder andar nas ruas da cidade e falar, pô, eu conquistei, consegui conquistar, que as pessoas olhem isso como uma forma de acreditar em si mesmo, falar, pô, se esse cara consegue, também consigo, sabe? Acho que isso é um exemplo positivo. Pô, e tu idealizou antes, tá em cima do caminhão de bombeiros e subiu, né, cara? Que legal. Sim, sim. É como... Eldorado reserva um caminhão de bombeiro. E é como eu falei aí no início, eu sou um cara, sempre fui um cara muito sonhador, sabe? Um cara muito, de almejar muitas coisas, mas também sempre fui um cara muito realista de pensar sobre o que tem que ser feito, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu decidi ser um atleta, eu tenho que saber a responsabilidade que eu não vou comer o que todo mundo come, eu não vou dormir o horário que todo mundo dorme, eu vou ter que fazer e ter uma vida totalmente diferente para eu poder realizar a tão sonhada conquista de ter uma medalha como essa, sabe? E que isso é muito importante, muito, 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 assim, é algo que tu realizar e botar a medalha no teu peito. E outra, tem um parênteses aí que é muito legal. Quando tu ganha uma medalha assim, o único hino que toca é o hino do campeão. Então não toca o hino do vice-colocado e não toca o hino de quem é medalha de bronze, só toca o hino nacional. E eu já tive o privilégio de ouvir o hino nacional lá no Japão, quando eu fui campeão mundial, e agora tive novamente a oportunidade de ouvir o hino nacional na Colômbia. E isso é uma emoção muito grande, cara. Tu ouvir o hino do teu país e falar assim, putz, entre tantas pessoas que existem no Brasil, eu fui o escolhido para estar aqui recebendo essa medalha. E todas as pessoas e países que estão aqui vão ouvir o hino do meu país, e isso é um privilégio gigante, assim. Fantástico, né? Eu só ouvi um do Brasil no colégio. E tinha que poder tocar um pedacinho do Rio Grande também, né? Ia ser massa O Sul é também, meu país, né? É verdade, é verdade. E aonde a gente vai tem muito isso, o pessoal brinca muito com o nosso sotaque aqui do Rio Grande do Sul, e o nosso bar, e o nosso... É forte, né? É muito forte. E a gente só tem essa percepção do nosso sotaque a hora que a gente sai daqui. Marcante. Porque as pessoas começam a brincar, a zoar, e a gente começa, pô, a gente realmente fala muito algumas gírias que é só nossa, assim, né? O pessoal do Sul é muito bairrista, assim, né? Tudo bom, o melhor churrasco é o nosso, Mas é verdade. o melhor time é o nosso. O melhor X é o nosso também, é verdade? Tem muito isso, assim, e é legal, é muito legal trocar essas ideias, assim, com outras pessoas e apresentar também, porque às vezes as pessoas ouvem falar de algo sobre o nosso estado, sobre a nossa cultura, que é totalmente diferente. E aí, quando elas têm a oportunidade de perguntar algo, tá, mas isso aqui realmente é assim lá no Sul? Não, isso é realmente assim, isso não é assim. Então a gente vai apresentando de alguma forma e levando as nossas origens, assim, junto também, sabe? Show, tu viu que a gente estamos chegando nos minutos finais aqui O Finuto Minal? Esse aí. Galera, pra eu saber que tu chegou até o final aqui, digita a palavra ouro aqui nos comentários, porque eu vou ter certeza que tu chegou no final da conversa de hoje, que foi maravilhosa, inspiradora, e a gente vai ter ainda a pergunta final aqui pro Alisson. E antes disso, eu queria te pedir para te deixar tuas redes sociais aí pra galera saber onde te encontrar, te acompanhar, ver atualizações de competições, de medalhas. E é isso, né? Show de bola. Então, já que a gente vai se encaminhando aí pro final, já quero agradecer vocês aí por toda a participação, por toda essa conversa, esse momento leve de trocar ideias aí, de trocar aprendizados. E pro pessoal que quiser me achar ali na rede social, meu nome é um pouco diferente, é o Alisson Fortes Oficial. Então, WALLISON, o Alisson Fortes Oficial no Instagram, tanto no Instagram quanto ali no Facebook, mas eu sou bem mais ativo assim no Instagram, ali eu posto a minha rotina de treinos, posto questão de alimentação, posto algumas coisas motivacionais ali também, para que o pessoal possa de alguma forma aprender algo com o meu esporte, sabe? Então quem quiser me acompanhar aí serão muito, muito bem-vindos. O Alisson, aí pra gente encerrar aqui, o que tu espera que a tua história inspire as pessoas? O que tu tu construiu de vida até o momento, e eu tenho certeza que tem ainda muito mais conquistas pelo caminho, mas o que tu espera que isso inspire as pessoas que conhecem a tua história, que estão te assistindo, que estão te conhecendo um pouco mais agora? A gente não é o Jornal Nacional, né? Mas a gente, algumas pessoas a gente vai atingir. Eu acredito que as pessoas podem de alguma forma olhar para minha vida e aprender que tudo é possível para aquele que crê, sabe?
Por que que eu digo isso? Porque talvez nem no meu melhor sonho eu poderia imaginar conquistar grandes coisas, viver do esporte, ser o atleta que eu sou hoje, mas tudo isso só aconteceu porque de alguma forma eu acreditei que isso seria possível. E se eu for parar para pensar e olhar para trás, lá atrás, onde eu muitas vezes vivi uma vida errada, vivi uma vida tomando atitudes erradas, eu mesmo não acreditava em quem eu poderia ser hoje. Então, é acreditar em si, acreditar em Deus e sempre buscar o melhor, sabe? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas acreditem no nosso sonho, mas a gente mesmo não acredita nesse sonho. Então, tudo isso depende muito mais de nós do que das pessoas. Eu tenho uma coisa comigo e que eu acho que todas as pessoas deveriam ter isso na sua vida, é que ninguém pode querer mais do que eu, sabe? Não adianta minha mãe querer que eu seja um bom atleta, não adianta minha esposa querer que eu seja um bom atleta, não adianta meu pai querer que eu seja um bom atleta se eu não quero. A minha vontade de ser um bom atleta, um excelente atleta, ela tem que ser maior do que a de todo mundo, porque o sonho é meu. Quem vai acordar às 6 horas da manhã sou eu, quem vai estar lá para disputar sou eu. As pessoas com certeza vão me auxiliar e sem pessoas a gente não chega em lugar nenhum. Mas acima de tudo, quem tem que acreditar no nosso sonho antes de qualquer pessoa é a gente mesmo. E eu acho que quando a gente faz isso, com certeza o resultado ele é muito maior, muito melhor. E as pessoas que estão à nossa volta também crescem com isso, sabe? Porque nem todo mundo vive de dias bons, ou melhor, a gente tem dias ruins também. A gente tem dificuldades, mas se a gente acredita, cara, a gente consegue passar por tudo isso e muitas vezes ainda dando um sorriso assim, falando, pô, valeu a pena, sabe? E é basicamente isso, assim. Excelente. Forte não tá só no sobrenome, né? Que honra, né, cara? Ouvir tudo isso, né? Brabíssimo. Galera, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esquece de seguir o canal do Multimóveis, porque toda semana a gente tá aqui com pessoas maravilhosas contando a sua história, contando histórias para te inspirar a construir o teu próprio sucesso. Curte o episódio de hoje e compartilha com aquela pessoa que tá precisando ouvir uma história inspiradora, que tá precisando ter um direcionamento e ver a construção para chegar na vitória. Não é um caminho fácil, não é um caminho sem sacrifícios, e a gente tem aqui um campeão mundial que tem uma história linda, inspiradora e que pode te ajudar a ter aquele fôlego a mais para te conquistar a tua própria vitória. Então, muito obrigado a todos e tchau.